A partir de agora, você ouve o programa respondendo suas dúvidas, questionamentos, respostas, o que você pensa, o que cita a Bíblia. Respondendo suas dúvidas. Já está no ar. Olá, 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 muito bom dia, que bom nós estamos aqui com você, um bom dia carinhoso para você de Florianópolis, Santa Catarina, estamos chegando aí com você pela 89.1 FM, um abraço para você aí do Paraná, Curitiba, estamos chegando pela 91.3 FM e um abraço para você de São Paulo, que me ouve pela 102.1 para toda São Paulo e Grande São Paulo, mais um programa respondendo suas dúvidas ao vivo aqui com você, esta programação toda especial, lembrando que aqui você participa pelo 11 São Paulo, né, você que está em São Paulo não precisa colocar o prefixo 11, você que está fora de São Paulo, 11 96504 9910. 11 96504 9910. Hoje você que está me assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, já viu aí a imagem diferente, né? Você sabe que hoje nós estamos no nosso estúdio número 2, onde recebemos os nossos convidados aqui na nossa programação de hoje. Vamos falar hoje sobre lei e graça. Qual é a sua dúvida? Qual é a sua pergunta sobre a lei e sobre a graça, hein? Afinal de contas, o que é isso? O que é lei? Lei, bispo, eu acho que lei é, sei lá, quando a gente obedece às leis do país, quando nós obedecemos às leis que são impostas para nós, e graça acho que é bênção, né? Não, está errado. A lei é um pacto e a graça também é um pacto. Hoje nós vamos falar sobre esses dois pactos bíblicos, a lei e a graça. Tire as suas dúvidas pelo 96504 9910. Hoje você vai fazer perguntas para nós, tá? Você não vai responder, bispo, a diferença entre a lei e a graça é isso, não. Hoje você vai fazer perguntas para os nossos convidados e lembrando, hein, se você fizer aqui as suas perguntas, você vai concorrer ao livro dos sentimentos. Nós vamos sortear hoje o livro dos sentimentos, Você consegue sortear hoje? Amanhã tem um sorteio então do livro dos sentimentos. Já quis colocar uma atribuição maior sobre o Wesley, ele não aceitou minha atribuição, né? Não aceitou. Bom, nós estamos aqui com ele de novo aqui participando da nossa programação. Pastor Luciano Scala, ele é graduado em filosofia, teologia, pós-graduado em bioética e pastoral da saúde, pós-graduado em comunicação de gestão executiva, diretor responsável de uma casa de recuperação para dependentes químicos e é responsável por um projeto social solidário com distribuição de refeições aos moradores. Tá precisando, hein, pastor Luciano, porque esse frio tá aí, hein? O pessoal tá precisando de auxílio mesmo. E pastor vice-presidente da Igreja Comunidade Vale de Bênção, pastor Luciano Scala, satisfação recebê-lo aqui no programa. Bispo Emerson, bom dia a todos que estão agora assistindo esse programa, é um prazer estar aqui, sempre muito bom vir aqui bater papo, falar das coisas de Deus, às vezes damos risada também, falamos sério geralmente, mas é muito bom estar aqui, bispo, e como o bispo disse, além de pastor, sou responsável por uma casa de recuperação, por um projeto social nas ruas, o frio está intenso em São Paulo, hein, bispo? Tem gente morrendo de frio e amanhã, sexta-feira, faremos uma mega ação para ajudar a dar uma aliviada no sofrimento desse povo, bispo. Exatamente, quem quiser ajudar amanhã é só lá procurar o pastor Luciano Scala, né? Principalmente você que mora aí na zona oeste de São Paulo. Isso. Nessa distribuição de alimentos que será feita amanhã à noite ali para o pessoal, os moradores de rua que precisam. E o pastor Luciano me presenteou aqui logo cedo com um livro, né? A Dor Silenciosa. Este livro fala sobre aborto, né? E é um livro muito legal. Daqui um pouquinho o pastor Luciano, no final aqui nas considerações finais, vai falar sobre este livro legal, bacana aqui, A Dor Silenciosa, né? A dor do aborto, quando a pessoa muitas vezes é levada para fazer um aborto. Então nós vamos depois trazer aqui essa referência. Parabéns por mais um livro, pastor Luciano. Ô, bispo, obrigado. E estamos aí, né? Aguardando o pastor Rodrigo Alexandre. O pastor Rodrigão fez uma escala lá no metrô, não sei o que aconteceu, né, pastor Luciano? Fez uma escala? Pastor então Luciano, então é dos meus. Só que agora o pastor Luciano tá chegando no horário, né? Antes fazia escala e atrasava, né? Que Agora, isso, agora eu acho que atrasei o pão de uma queijo. vez. Então.
então. Depois que eu fiquei sabendo que tem um pãozinho de queijo, um Pra quem chega cafezinho... cedo. Pão de queijo é só pra quem chega cedo, café é só pra quem chega cedo. Eu não sou mineiro, mas eu sou chegado no pão de queijo. Então, hoje tem pão de queijo aqui. Estamos aí aguardando o pastor Rodrigão. Daqui um pouquinho ele está conosco. Então vamos começar aqui com o pastor Luciano Scala. Pastor Luciano Scala, eu vou dar até um tempinho maior para o senhor, porque essa pergunta aqui é bem ampla, é bem extensa, né? Sim. As pessoas perguntam o que é lei, o que é graça. Até um tempo atrás, tinha irmãos que iam nas igrejas e a gente perguntava assim, irmão, quanta graça? E a pessoa pensava que a graça é uma bênção, né? Receber uma bênção. Até alguns pastores ainda falam, minha irmã, qual é a graça? E a graça, então a graça é que eu estava doente, recebi uma cura, etc, etc. Elas não entendem que a graça é um pacto e que a lei é um pacto também. Em breves palavras assim, né, tentando resumir ao máximo, mas com um tempo um pouquinho maior para o senhor, o que é a lei, o que é a graça, pastor Luciano? Vamos lá. Ela é uma pergunta que parece simples, parece muito objetiva, mas ela é ampla. O bispo já colocou aí. Quando nós falamos de lei e de graça, nós precisamos entender esses dois conceitos, porque são dois conceitos bíblicos, né? Dois conceitos chamamos de judaico-cristão. Então, para nós compreendermos isso, nós precisamos mergulhar nos conceitos. O conceito de lei, ele não aparece apenas no Antigo Testamento, ele vai aparecer em toda a Bíblia. O conceito de lei. E o povo de Israel sempre esteve ligado com Deus através da lei. Lei dada através de Moisés para o povo de Israel. E a lei nada mais era do que o código. Era um código da forma que este povo se relacionava com Deus. Então o intuito da lei era justamente do homem se relacionar com Deus e também para mostrar ao homem que ele não tinha a capacidade de cumprir a lei. A lei não era justamente para mostrar o quanto o homem era perfeito, mas ao contrário. Era para mostrar o quanto o homem era deficiente na sua conduta, no seu relacionamento com Deus, e era necessário que um novo pacto fosse feito. E esse novo pacto, que nós chamamos de graça, foi o pacto feito com Jesus, através de Jesus Cristo, com a humanidade, onde nós não estamos mais debaixo do código da lei, agora nós estamos debaixo do código da graça. E nós nos relacionamos com Deus através do código da graça. Nós não nos relacionamos com Deus pela nossa excelência em cumprir os códigos da lei mosaica. Nós nos relacionamos com Deus porque Ele se revelou a nós, Ele se manifestou a nós através do seu Filho, Jesus Cristo. Então eu entendo de uma forma bem simples, bem sintética, bem resumida, que a diferença entre lei e graça está nesses âmbitos, né? Nós nos relacionamos com Deus hoje através do código da graça, através da misericórdia, o favor não merecido, né? Através da graça de Deus. Agora, o pastor Luciano, o senhor acredita também, né, como muitos pastores pregam, a lei ela foi dada para todos os povos então praticavam a lei de Moisés e todos os povos eram abençoados, ou a lei foi exclusivamente para o judeu, para o povo eleito de Deus? O povo de Israel era um povo predestinado. Era um povo predestinado, e aqui, quando a gente trabalha a questão da predestinação, eu não sou calvinista, mas eu acredito na predestinação. Não na predestinação como no âmbito do soteriológico, no âmbito de salvação, mas eu acredito na predestinação no âmbito missiológico. Israel foi, sim, uma nação escolhida por Deus para que através de Israel nascesse o Salvador. Bom, as leis eram dadas ao povo de Israel. E essa grande confusão, ela foi, quando digo confusão, entenda bem, esse problema, vamos usar essa palavra, ele foi até o Concílio de Jerusalém. Porque no Concílio de Jerusalém, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, ali os apóstolos, Tiago, Pedro, eles entendiam que para alguém ser cristão, ainda que ele fosse judeu ou gentil, para ele ser cristão, ele precisaria estar dentro do código da lei. Ou seja, a lei seria para todos, quando na verdade não, a lei foi dada ao povo de Israel, exclusivamente ao povo de Israel. E ali foi decidido que não, que para ser cristão não é necessária a observação da lei, no sentido que os judeus estavam
obrigados a seguir a lei. Então, a partir de então, foi declarado que essa lei, que era exclusiva, respondendo à pergunta, né, exclusiva aos judeus, não era mais necessária aos cristãos. Está aí, você pode fazer as suas perguntas. Qual a diferença entre lei e graça, hein? 11 São Paulo 965049910 e você faz as suas perguntas. Para mim aqui, para o pastor Luciano Scala e também para o pastor Rodrigão, que está chegando aqui daqui um pouquinho, estará aqui conosco, tá? No segundo bloco é o bloco das perguntas dos ouvintes. Hoje eu não quero que você responda a pergunta. Hoje você vai fazer pergunta para nós. Faz a sua pergunta no WhatsApp, ó, pode perguntar aqui no YouTube também, no Facebook, estou com o YouTube aberto aqui. Você fazendo a pergunta no YouTube já chega diretamente para mim aqui, eu estou aqui com o YouTube aberto, né? E você pode mandar a sua pergunta aqui. Já estamos com 35 pessoas aí assistindo aqui a nossa programação. Dá o seu like lá para nós no YouTube, porque tem sorteio também para quem dá o like lá no YouTube para nós, tá certo? Aí já chegando na referência, já até encostou nela, na segunda pergunta, o pastor Luciano Scala. Todos os apóstolos então pregavam a graça ou não? Então, na verdade sim, todos os apóstolos eles tinham essa concepção da graça, mas é importante nós falarmos que isso não foi algo que foi decidido muito rápido, porque, por exemplo, para Pedro, para Tiago, que eles eram os líderes da igreja em Jerusalém, eles tinham esse desafio de agora compreender, porque eles eram judeus, eles precisavam compreender a graça. Eles estavam passando por um processo de uma adaptação, de sair do processo da lei, né, da questão da lei, e mergulhar na graça. Então, no começo, eles tiveram esse desafio de adaptação. Apóstolo Paulo sempre foi o apóstolo chamado apóstolo dos gentios, ele tinha uma outra concepção, então o apóstolo Paulo estava muito mais já inserido no contexto da graça, mas logo depois os apóstolos sim, eles começaram a pregar a graça, claro, e todos eles pregaram a graça. E aí, o pastor Luciano, aí nós vamos à primeira controvérsia aqui, porque aí eu já tenho uma visão um pouquinho diferente do pastor Luciano, porque eu acho que houve uma grande luta, né? E a luta aconteceu propositalmente pelo próprio Jesus. Não sei se eu concordo comigo, se o senhor discordar, o senhor pode falar. Porque Jesus falou assim, ó, muitas coisas tenho que vos dizer ainda para os apóstolos, porém não posso dizer agora, porque como é que Jesus estaria ali pregando para os apóstolos, estando debaixo da lei e trazendo a graça para eles? Embora algumas coisas Jesus já dava a concepção da graça, tanto é que Jesus curou, libertou, né, deixou as pessoas livres, né, curou as pessoas das enfermidades, perdoava pecados, coisas que só poderia acontecer na graça. Mas não passa essa visão para os apóstolos. Pelo contrário, Jesus fala, olha, muitas coisas tenho que vos dizer, não posso dizer agora, contudo o Consolador virá, né, vocês vão ser selados com o Espírito Santo, vocês vão receber, e aí vocês vão entender os meus mistérios. Aí Jesus até fala para eles, ó, fique aqui em Jerusalém, pregue por aqui, porque para o judeu não tem problema viver debaixo da lei, mas os gentios não poderiam viver debaixo da lei, sim da graça. E aí chega o apóstolo Paulo, inclusive, aqui nós temos um conceito em Atos 21:17, uma luta, né, que Paulo passou, porque ele chega ali para Tiago falando da graça, né? Olha, graças a Deus, os irmãos lá estão se convertendo, os irmãos estão recebendo a promessa, os irmãos estão recebendo. E Tiago meio que assim dá aquele glória a Deus falciano, né? Uhum. Aquele glória. Quando você fala assim pro irmão da Assembleia, que você, então eu vou lá na igreja tal, o irmão dá aquela olhada assim, graças a Deus, né, irmão? Que você é da igreja, né? Mas ó, essa sua roupa. Aí começa a falar a sua roupa, que você não usa saia, que você não sei o que você não sei o que lá. Então o Tiago dá um salve bem falso assim para Paulo, e aí obriga Paulo a fazer um voto, né? Coisa conforme o costume da lei. Paulo vai ali, obedece a Tiago, respeitando a sua autoridade, né? Como ali um apóstolo de Jerusalém, e depois Paulo é preso e não sai mais da cadeia, ou seja, isso custou a vida de Paulo. Então, uma coisa muito interessante, porque eu vou até ler o texto aqui, depois o senhor fala aí o que o senhor acha dessa questão, ô pastor Luciano. Ó. Tendo nós chegados a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Então, os irmãos receberam Paulo com alegria. No dia seguinte, Paulo foi se encontrar com Tiago, e todos do presbitério se reuniram. Tendo saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Então, ele contou tudo, falou, olha, a graça de Deus está sendo pregada para os gentios, blá, 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 blá. Ouvindo, eles deram glória a Deus e disseram,
E aí eu acho que esse glória a Deus foi bem falso. Só que, glória a Deus, né, irmão? Ó, aí falasse para Paulo, mas bem vês, irmãos, né? Ó, glória a Deus, né? Aquele glória a Deus, já vamos cortar logo. Mas bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos na lei. Ou seja, irmão Paulo, glória a Deus, mas espera um pouquinho. Tem os irmãos aqui de Jerusalém que estão se convertendo e eles são todos praticantes da lei. E foram informados a teu respeito que tu ensina todos os judeus entre os gentios a se apostatarem de Moisés. Então Paulo chegava, ele já tinha uma outra visão. Falava, olha, vocês não precisam circuncisar, vocês não precisam praticar a lei, né? Vocês estão na graça. E mesmo os judeus também que estavam ali, Paulo falava, olha, não precisa de circuncisão, não precisa dessas tradições da lei, porque nós já estamos na graça. Dizendo que não deve circuncidar os filhos e nem andar segundo os costumes da lei. Que há de se fazer, pois? Então, isso é a orientação de Tiago. Ó. Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, que vamos te dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitam votos. Torna-os e purifica-te com eles, coisa que não era mais necessária, porque Jesus já nos lavou de todos os pecados, mas eles chegaram assim e falaram, Paulo, se purifica com eles, faz a despesa necessária para que raspem a cabeça, ou seja, o voto de raspar a cabeça, e saberão que não é verdade o que se dizem ao teu respeito. Pelo contrário, que você também anda guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, transmite as decisões para que se abstenham de coisas sacrificadas, a ídolos, carnes sufocadas, animais sufocados, relações sexuais ilícitas, etc, etc. Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, assentando o cumprimento dos dias da purificação, até que fizesse a oferta em favor de cada um deles. E aí o que acontece? Bom, a história depois não vou contar porque é muito longa, mas Paulo, ele é preso quando chegam os irmãos de fora, vê Paulo, não aceitam Paulo de jeito nenhum, né? Aí Paulo é preso, ele fala que ele é cidadão romano, né? O pessoal lá quer soltar ele porque ele é cidadão romano, ninguém quer mexer com Roma, mas aí avisam Paulo, Paulo, se você sair daqui da cadeia eles vão te matar. Então Paulo roga para que fosse interrogado em Roma, então ele fala que o processo dele deveria ir para Roma, porque ele é cidadão romano, ele vai preso, aí tem toda aquela questão do naufrágio, navio, tudo mais, e aí Paulo não sai mais da cadeia e morre em Roma. Então nós temos essa história aqui, né? Interessante, né, bispo? Esse momento de Atos dos Apóstolos, né, é interessante que é um momento de transição. Percebe que Tiago, o próprio apóstolo Pedro, que teve aquela visão de um lenço que descia com os animais puros e impuros. Pedro, Jesus teve que chamar ele na chincha, né? Falar, como é que você diz que é impuro o que eu já santifiquei, o que eu já purifiquei. Exatamente. Então, era um processo transitório, né? Paulo, pela sua formação, pela maneira que ele se converte pós-Cristo, Paulo já tinha uma outra concepção. Ele já tinha, não sei se a palavra flexibilidade seria a palavra correta, eu acredito que a palavra é abertura. Ele já tinha abertura para compreender a graça num âmbito muito mais claro do que Pedro, do que Tiago, que eram apóstolos que andaram com Cristo, que viveram com Cristo. Tiago, irmão de Cristo, né? Então, Paulo já tinha uma outra visão acerca disso. E de fato, você observa, lendo Atos dos Apóstolos, como não foi simples inserir gentios dentro do cristianismo. Não foi simples. Porque eles eram judeus, frequentavam o templo, aqui aparece. Eles frequentavam o templo, eles frequentavam sinagoga. Então eles ainda estavam dentro de uma transição do judaísmo para o que nós chamamos hoje de cristianismo. A grande luta daquela época, né? Como a luta de muitas pessoas hoje também, né, pastor? Quando você tira um católico do meio do catolicismo e leva para a questão evangélica, você vê assim uma evolução da igreja evangélica durante esses 500 anos, né? Tanto no Brasil como no mundo. Onde você pega, por exemplo, hoje a igreja luterana, né, que foi uma das primeiras, que vem de Lutero, né, que foi um daqueles que contestaram contra a igreja católica, e até hoje ela tem as imagens. Então, olha a diferença do protestantismo, quando teve Calvino, Lutero, né, que eles se levantaram contra as indulgências católicas, e a chegada da igreja até hoje, ou seja, uma igreja que ainda está se aperfeiçoando, né? É um processo de mudança, né? Um processo de mudança. Hoje ainda nós temos muitas igrejas com idolatrias,
muitas igrejas evangélicas com imagem, a igreja luterana tem imagem, né? Então você tem aí algumas igrejas que não têm o segmento católico, mas trazem algumas questões católicas. Como também teve esse processo, as pessoas que leem a Bíblia, pastor Luciano, é bom elas compreenderem que teve esse processo de transição. Exatamente. Jesus não chegou e falou para os apóstolos, ó, vocês ficam aqui quietinhos, esquece tudo que eu falei, porque vai vir a graça, então apaga tudo que eu falei. Jesus não falou isso. Jesus, pelo contrário, ele falou, muitas coisas tenho que vos dizer, mas vocês não estão preparados agora. Espere o Consolador, que ele vos ensinará tudo. Né? Uma revelação progressiva, como, né? Só para concluir, Sim. aquilo que o senhor falou de Paulo, Paulo teve uma vantagem nisso, né? Porque ele foi levado lá ao terceiro céu, não sabe se no corpo ou fora do corpo, e ali ele recebeu toda a revelação da graça. Então ele não tinha o porquê não pregar o que pregava, né? Já exatamente. Pedro teve que ter aquela experiência e muda o seu discurso. Ele começa a pregar graça. E Tiago teve toda essa questão aí de ser, vamos dizer assim, entre aspas, até cúmplice da morte de Paulo, né? Porque se ele falasse, Paulo, vai embora, segue aí o seu caminho, continua pregando a graça lá e deixa a gente em paz aqui, não. Ele falou, ele quis fazer Paulo fazer voto, sacrifício e tudo mais, e aí Paulo perde a vida, né? Então, esse processo é um esvaziamento, né, bispo, de religiosidades, de conceitos que fomos ensinados lá atrás. E esse esvaziamento que de fato aconteceu com esses dois apóstolos que nós estamos citando aqui, no caso de Pedro e Tiago, é um processo também que nós precisamos também ser submetidos, que é um processo de esvaziamento, né? Tirar toda essa religiosidade do nosso coração e viver um novo tempo, o tempo da graça de Deus nas nossas vidas. Está certo. Você pode fazer as suas perguntas, 11 São Paulo, 96504-9910. Estamos aqui falando sobre a lei e a graça. Deixa eu receber meu outro convidado, pastor Rodrigo, o pastor Rodrigão, conhecido nas mídias sociais. O dia que eu chegar lá, pastor Luciano Scala, de que nós chegamos lá, né? 38 mil seguidores. Eita ferro, velho. Rapaz, o cara é bom mesmo, hein? Mais conhecido como pastor Rodrigão, né, casado com Patrícia Ortiz, pai de 3 filhos, Levi, Sara e Luan, pastor da Igreja Batista Vinho Novo, Vila Formosa, São Paulo, e também na comunidade Resgatando Vidas de Carapicuíba. É muito conhecido nas redes sociais, né, pelas suas perguntas que ele faz no Instagram, né, ele responde ali muitas questões que são feitas ali. Empresário, lidera um ministério de formação de empresários. Que bacana, né, tá aqui conosco, acabou de chegar, pastor Rodrigão. Pastor, muito bom dia. Bom dia, ouvintes, bom dia a todos que estão aqui. Desculpa aí pelo meu atraso, porque resolvi vir de carro. Paulista não venha de carro. Paulista, você vir de carro, você acaba atrasando. Foi o que eu fiz, deu quase 1h40 para chegar aqui. E moro aqui do lado de Santo André, mas o trânsito estava intenso. Eu acho que por causa desse frio, as pessoas tiraram seus automóveis de casa. Com certeza. Ninguém quer usar o transporte público nesse frio. Se bem que no frio seria melhor o transporte público, porque você fica ali mais aconchegado, mais pertinho das pessoas, de repente dá uma esquentadinha. Calor humano, né? Calor humano, mas as pessoas não pensam assim, não. Elas tiram seus carros de casa, o trânsito tá uma bênção de Jeová. É isso aí, o trânsito tá complicado. Pastor Rodrigão, eu vou fazer a pergunta que eu fiz pro pastor Luciano, a mesma pergunta pro senhor. Eu vou dar um minutinho assim, um pouquinho mais amplo pro senhor, que essa pergunta ela é muito ampla, não tem como nós separarmos aqui, falarmos tudo sobre isso. Mas na sua opinião, o que é graça, o que é lei, pastor? Assim, resumindo o máximo que o senhor puder. Resumir o máximo que eu puder, eu acho que a lei, ela aponta para quem somos. A graça aponta para quem Deus é. Então, na minha concepção, eu creio que a permissão que a lei viesse é para mostrar quem o homem é. E mostrando, sim, o homem se revelando através do que ele poderia fazer, através da palavra que se usa muito hoje, meritocracia, né? O homem, ele se revela caído através da lei. E o homem, ele se revela santificado, ele se revela justificado através da graça. Eu vejo como duas alianças,
uma aliança para revelar quem o homem é e a outra aliança para revelar quem Deus é. Eu vejo ali a graça como isso. Está certo. Você pode continuar fazendo suas perguntas no próximo bloco. Daqui 3 minutinhos nós vamos começar a trazer as perguntas dos nossos ouvintes, né? Eu já perguntei aqui para o pastor Luciano se todos os apóstolos pregavam a graça, né? Nós tivemos essa referência aí especial de Atos 21:17, né? Mostrando que Tiago às vezes se opunha ali a Paulo por pregar a graça de Deus. E o apóstolo Pedro, também citamos aqui, né? Sobre o recebimento dele da graça, porque Deus manda ele comer ali os animais que Deus... E ele falou, não, Senhor, jamais vou tocar em coisa impura. E Deus fala assim, como que você diz que é impuro aquilo que eu já santifiquei? Mostrando a santificação dos gentios. Tem uma pergunta agora que é complicada, hein? Vamos ver se os nossos convidados conseguem responder essa pergunta até o nosso break aí. A visão adventista, eles citam a lei moral e a lei cerimonial. Existe essa divisão, pastor Luciano Scala, na sua opinião? Posso pegar algumas coisas da lei, então isso aqui pratica, outras coisas da lei não pratico? Como é que é essa questão? E eu escolho, então, qual é essa lei? Porque eu nunca encontrei isso na Bíblia e queria saber a sua opinião sobre essa questão. Não tem fundamento, né, bispo? Não tem fundamento bíblico, né? Nós não encontramos base bíblica para fazer esse tipo de seleção, né? Eu vou guardar o sábado, mas por um outro lado eu não vou fazer isso, Então não existe. O que eu percebo em alguns movimentos é essa tentativa de judaizar a Igreja de Cristo, que é algo totalmente reprovado, que desde a época lá dos apóstolos já existia essa questão de tentar judaizar a Igreja, e isso é incompatível com os nossos dias de hoje, né, bispo? Não tem como, né, fazer uma seleção daquilo que eu quero observar e daquilo que eu não quero observar da lei. Pastor Rodrigo, o senhor concorda aí com o pastor Luciano, o senhor discorda? O senhor também o senhor é adepto à lei moral, à lei cerimonial? Então eu escolho lá as questões da lei que eu acho que são legais, por exemplo, sacrifício é bom fazer, né, porque traz renda para a igreja. O guardar o sábado, né? Porque, poxa, ali, afinal de contas estão nos 10 mandamentos, então tem um peso maior da lei. Não comer carne de porco, aí já não sei porquê, mas tem outros mandamentos ali que eu vou cumprir e alguns outros eu vou deixar de lado, porque isso aí não tem como cumprir. Então vamos lá traçar lei moral, lei cerimonial, essa eu pratico, essa eu não pratico. O que o senhor acha sobre essa divisão adventista, sobre essas duas leis? Carta de Paulo a Romanos, capítulo de número 10, versículo 4, diz que o fim da lei é Cristo. Ele não divide essa questão de lei cerimonial ou não. Ele diz que o fim da lei é Cristo. É que, na verdade, para criar algumas teses, e quando eu olho para dentro da teologia da igreja adventista, eles misturam muita coisa que é com algumas que não são. Aí quando você mistura algumas coisas que é com algumas que não são, você acaba criando algo que parece uma verdade, mas não é. A minha doméstica, minha colaboradora lá em casa, ela saiu, né? Teve que mudar de cidade, uma pena, a Nildete, e ela era adventista, ela era adventista. E todo dia de manhã a gente tinha uma resenha teológica ali, e eu nunca tinha acompanhado de perto, né, alguém que vivesse totalmente na lei. Eles não podem um monte de coisa. Eu levei uma vez um peixe pintado para fazer na brasa, aquele peixão gostoso. Falei, Nildete, hoje tem peixe. Ela, não posso. Eu falei, mas peixe também não? Peixe também não, porque só pode peixe que tem escama. Peixe de couro que não tem escama, não pode. Então não é só a questão do sábado, não é só a questão da carne de porco. Quando você começa a ter um convívio mais próximo, você começa a ver que eles são limitados a um monte de coisa. E a lei é o que a lei veio fazer. A lei veio para limitar você de algumas coisas, e a graça veio para te libertar dessas
limitações. É bom saber, hein, pastor Luciano? Pintado, então, tá fora do... Pintado na do brasa, cardápio. sem chance. Que estranho, né? Eu não sabia disso, não. Bagre Não, também. Peixe de couro não, só peixe que tem escama. Eu não sabia. Salmãozinho pode, sardinha, salmão. Ela falava pra mim que camarão era barata do mar. Eu quase que comi uma barata um dia pra ver se tem o mesmo sabor do camarão. Agora eu me lembrei do Adventista, falei, uma vez chegou pra mim e falou, escuta, você sabia que o porco, o gosto da carne do porco é o mesmo gosto da carne do rato? Eu falei, rapaz, então o rato deve ser bom pra caramba, eu falei pra ele. Aí ele se escandalizou mais ainda, eu falei, pô, então eu acho que eu vou comer um rato, porque, olha... Tá pagando aí R$100 no quilo do camarão, come uma baratinha que de repente, de graça e... Pô, é complicado, a lei, ela aprisiona ela realmente, e a lei, ela não é ruim. É isso que eu acho que a gente tem que deixar bem claro, pelo menos meu pensamento. O próprio Paulo diz, a lei é santa, boa e justa, mas nós somos seres humanos, né? Por quê? Porque a lei aponta para quem somos, né? Impossível de cumprir. E a lei é justamente para mostrar a prova que a gente não tem condições alguma de viver a salvação por conta da lei, a observação da lei. Não tem como. Paulo fala, a lei é boa, mas eu sou vendido ao pecado, a escravidão do pecado, né? Exato. E aí fica toda essa questão. Bom, nós vamos a um break rapidinho. Pãozinho de queijo, pastor, pode comer, trouxe especialmente. Eu tava ouvindo no rádio, quem chegou atrasado não podia comer pão de queijo, mas eu vou comer, porque eu tô com fome. Às vezes que eu cheguei atrasado não tinha, eles tiravam assim, limpavam assim a mesa. Eu nunca cheguei atrasado, cara, assim, de verdade, assim, foi a primeira vez, né? Que eu cheguei atrasado. Puxa vida, que coisa, hein? Ele falou que você chegava atrasado sempre, eu vi. Foi uma vez Agradeço ao pastor Luciano que dividiu o pão com o senhor, pastor, porque esse pão era todo dele aí. Dos meus, careca de barba, a gente se compadece. É bom, careca de barba é mesmo, 2 calvinistas aqui conosco hoje. Temos 2 calvinistas. Nós vamos a um break rapidinho, daqui um pouquinho voltamos agora para responder a pergunta dos nossos ouvintes, hein? Ó, você já entrou lá no canal do YouTube, 60 pessoas agora assistindo ao vivo aqui, eu quero chegar a 100, ó, já tá subindo aqui, e eu quero 250 likes hoje, hein, canal Amor e Graça, ó, você que está me ouvindo, pela 89.1 em Florianópolis, Santa Catarina, entra aí no YouTube agora, canal Amor e Graça, dá o seu joinha pra nós, você aí de Curitiba, você de Paraná, que me ouve pela 91.3, dá um joinha aí pra nós, né, prestigia o nosso programa, e você aqui de São Paulo, que me ouve pela 102.1, dá um joinha pra nós, entra agora, canal Amor e Graça, e dá o seu like pra nós. Vamos ao break, 2 minutinhos e voltamos já com vocês. Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910. Qual o seu passo ao descobrir as verdades bíblicas? Você fica admirando a verdade? Ou você dá um passo em direção a elas? No programa Respondendo Suas Dúvidas, nós convidamos você a ter um encontro com a verdade. Faça você também parte desta ideia. Adote o programa Respondendo Suas Dúvidas. Você deseja ter vida com Deus? Sabe que os seus sonhos só se tornam realidade se o amar acima de tudo? Então não perca neste domingo a oportunidade de ter o melhor de Deus na sua vida. Venha estar conosco na comunidade cristã Amor e Graça, no Brás, na Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas da manhã, com o Bispo Emerson Viana, e em todas as nossas igrejas. Comunidade cristã Amor e Graça, a igreja da família. Endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça aos domingos. No Brás, às 9 horas da manhã com o Bispo Emerson Viana e às 18 horas. Em São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas da manhã com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, na Avenida Tiradentes 1455, em frente à Volkswagen, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, na Rua Clemente Alves 352, às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950, Mogilar, às 15 horas com o Bispo Emerson Viana. Comunidade Cristã Amor e Graça, a igreja das verdades que libertam. Inscreva-se no nosso canal do YouTube acessando Amor e Graça e concorra todos os meses ao livro dos sentimentos. Canal Amor e Graça no YouTube. Acesse e receba o melhor de Deus. Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem.
Faça sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910. É isso aí, de volta com você, programa Respondendo Suas Dúvidas, ao vivo com você, estamos aqui nesta manhã e é importante demais a sua participação, hein? 11 São Paulo, 96504-9910, ou você abre aí o seu YouTube agora, aí, o canal Amor e Graça, você nos assiste e manda a sua pergunta aqui também para nós, hein? É só você clicar e abre o YouTube Amor e Graça e você começa a assistir a nossa programação. Aproveita e dá o like lá para você concorrer ao livro dos sentimentos que nós vamos estar sorteando nesta próxima sexta-feira. Eu tenho aqui a pergunta da Valéria Leandro, eu não sei de onde ela pergunta pelo YouTube e depois eu vou pegar as próximas perguntas do WhatsApp. Bom dia a todos os convidados, gostaria de saber se vivemos pela lei ou pela graça, ou a junção das duas coisas. E ela cita aqui Gálatas 3:10, né? Ó, está escrito na Bíblia, todos quanto pois são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E aí talvez até respondendo a pergunta anterior, né, sobre a adventista que faz a divisão lei moral, lei cerimonial, a Bíblia não cita isso, né? A Bíblia diz que se você não permanecer em todas as coisas da lei, você estará debaixo de maldição. Então quando ele encerra a lei em Deuteronômio 27, ele cita que todos não passarão um i ou um tio pela lei. Então maldito é aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Começar pelo pastor Rodrigão. Pastor Rodrigão, respondendo a pergunta da Valéria Leandro, e aí, mesclamos graça com lei? Vivemos a graça? Praticamos só a lei? Como que responde essa pergunta? Acredito que o grande problema de você viver um item da lei, um artigo, um parágrafo da lei, um mandamento, um preceito, você tem que viver todos, né? Como o próprio Gálatas 3:10 diz, você não pode viver um e não viver o outro. É que, na verdade, as pessoas fazem uma confusão muito grande a ponto de dizer, na lei tá não roubarás. Você não rouba, então você não está fazendo a lei. Na lei diz, não matarás. Você não mata, então você não está cumprindo a lei. É que nós temos que entender que Jesus, na verdade, na verdade, Jesus ele não tirou os mandamentos. Ele não tirou a lei. Isso que é legal a gente entender. Ele diz o seguinte, um novo mandamento vos dou. Então, na verdade, existe um outro mandamento que eu costumo chamar, não sei se os pastores aqui concordam comigo, mas mandamento da graça. Então, Jesus não falou, não existe mais nenhum mandamento, ele está dizendo, não, eu vou substituir o mandamento que apontava simplesmente para vocês e eu vou mandar um mandamento agora que é um novo mandamento. Então, nesse novo mandamento, ele vai dizer, amai uns os outros como eu vos amei. Então, qual é o nosso mandamento hoje? Amar Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Então, todos aqueles mandamentos, todos aqueles preceitos, eles foram transferidos para esse. Essa é a ideia agora. Então, quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu estou fazendo agora o mandamento da graça. Olha que coisa interessante, que é o mandamento da graça. Eu amo meu próximo como a ti mesmo, daí eu não vou roubar, aí eu não vou furtar, mas eu como uma boa feijoada com carne de porco. Eu como o pintado e qualquer outro peixe que seja delicioso, que seja de couro. Eu trabalho aos sábados sem ter peso nenhum. E eu não apedrejo meu filho, porque se eu for lá em Levíticos, vai dizer que o filho que é vagabundo, preguiçoso, ele tem que ser apedrejado. Eu não preciso de fazer aquelas costeletas ridículas que o judeu tem que fazer, como denomina lá em Levíticos capítulo 19, no versículo 27, salvo engano. Então, assim,
É só eu entender que hoje eu vivo no mandamento da graça, que é no mandamento do Senhor, que Ele me deixou. Então, por isso que eu não cometo outras coisas. Então, não tem esse negócio de mesclar a lei. Se eu vivo na lei, eu tenho que cumprir toda ela. Toda a lei e acabou. Se eu vivo na graça, eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu amo meu próximo como a mim mesmo e acabou. A minha vida fica maravilhosa. Está certo. Pastor Luciano, vou fazer uma outra pergunta para o senhor, porque tá chovendo pergunta aqui, senão a gente vai podar aqui muitos ouvintes, né? E perguntas muito sábias e inteligentes. Olha a pergunta do Pedro do Grajaú, que pergunta inteligente, ó. Pastores, gostaria de saber por que a grande maioria dos evangélicos não acredita no completo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, Jesus, quando morre, o sangue dele nos lava de todos os pecados. Então, quando eu falo assim para a igreja, para você ser perdoado dos pecados, sei lá, faz um sacrifício, faz um voto, faz alguma coisa, eu não estou acreditando completamente no sacrifício de Jesus. Sim. Está escrito em Mateus 8:17, certamente ele tomou sobre si as nossas dores e carregou com as nossas doenças. Então, no pacto da graça, eu tenho acesso à cura, né? E por que muitos pastores não acreditam plenamente no sacrifício de Jesus, que Jesus tenha feito a obra perfeita? Porque na graça ele traz essa obra perfeita. Certo. Fica essa bucha pro senhor aí. Não, a pergunta, ela parece ser complexa, mas ela é simples, eu vejo como simples. A tendência de hoje, de algumas igrejas buscar se judaizar, é porque aparentemente é mais rentável. Veja, quando você coloca o líder, o pastor, o bispo, o apóstolo, seja quem for, quando você coloca ele como uma espécie de um sacerdote do cristianismo, sacerdote, como nós temos a noção lá do judaísmo, que fazia aquela ponte entre o povo e Deus, né, diferente do profeta, que era de Deus para o povo, é interessante para o líder criar essa imagem, desenvolver essa imagem em torno da sua pessoa. É interessante, porque as pessoas elas se tornam reféns dele. É interessante submeter as pessoas ao sacrifício, conforme era feito dentro da lei. É interessante, por quê? Porque as pessoas elas vivem na graça, mas pela falta de conhecimento, elas acreditam que o sacrifício de Cristo não foi o suficiente. Então ela tem que sacrificar. Então ela tem que ir no altar e sacrificar. Eu não tenho nada contra a oferta, dízimo, voto, nada contra essas coisas. Mas eu não posso inserir dentro da igreja cristã, a igreja de Jesus Cristo, o conceito de sacrifício que era empregado lá no judaísmo. Então, hoje em dia, muitas igrejas buscam essa tentativa e a gente vê muitos retrocessos, eu falo isso com muita clareza, eu vejo muito retrocesso de algumas igrejas buscar o judaísmo, inserir elementos do judaísmo dentro das suas doutrinas, justamente por isso, porque acaba se tornando rentável. A noção de templo, a necessidade de templo, conforme era na época lá atrás do judaísmo, né? A devoção ao templo, peraí, Jesus quando dialogou com a samaritana, ela perguntou, e aí, é no templo ou é no monte? Ele falou assim, esquece, não é nem no templo nem no monte, é em qualquer parte. Não existe mais a necessidade de um local chamado local santo, terra santa, local santo, isso não existe, isso é invenção, pessoas que se apoiam no Antigo Testamento para criarem doutrinas assim. Pastor Rodrigão tem uma bucha aqui pro senhor que tá acostumado já, né, com esse tipo de programa, né? O pessoal te pergunta lá, você vai respondendo na bucha. O João pergunta aqui, ó, outra pergunta inteligente, hein? Como discernir, como a gente separa na Bíblia, no Novo Testamento, as leis ali dos romanos, a lei daquela época e a lei de Moisés? Exemplo, 1 Coríntios 14:34. Conserve-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como a lei determina. E se você pegar a lei de Moisés nunca determinou que a mulher ficasse calada na igreja, ou seja, a lei que determinava que a mulher ficasse calada na igreja, a lei lá dos judeus, dos romanos, né, que não permitia que a mulher falasse, que a mulher trabalhasse, né, que a mulher tivesse uma profissão. Então a lei dos homens proibia isso, não era a lei de Deus. E hoje muitas pessoas trazem isso para a igreja atual. Né? Você chega numa congregação cristã, por exemplo, a mulher não pode falar, ela tem que ficar quietinha com o véu lá, não pode dar um pio, né? E porque está escrito na Bíblia que a lei determina, mas que lei que determina?
Pergunta é realmente interessante, mas não traz muita dificuldade a resposta, não. É porque, infelizmente, havia uma frase muito antiga que diz que texto sem contexto é preceito para heresia. E essa é a grande verdade. Quando eu olho para dentro da palavra de Deus, eu preciso de ler a palavra de Deus da seguinte forma. Primeiro, quando eu leio um versículo, eu preciso de entender, isso aponta para Cristo? Isso é uma revelação de Cristo? Segundo, o que eu preciso de entender quando eu estou lendo as Escrituras, isso é uma coisa do tempo, da cidade, do costume que eles viviam? Isso eu vou encontrar, vai haver em outros evangelhos, vai haver em outras citações sobre o mesmo caso? Porque se eu não olhar a Bíblia dessa forma, eu começo a criar religiões e trazer para mim dificuldades de entendimento de coisas que são muito claras. Então, na verdade, você fez a pergunta e quase que já respondeu ela, na verdade, dizendo que era algo, costumes, momento deles. Uma das coisas que eles faziam referente ao véu, a mulher orar com véu, era o tempo que as prostitutas, elas estavam se convertendo, e havia até um costume de raspar a cabeça dessas mulheres que tinham sido pego em adultério, ou prostitutas, ou algo assim. E quando elas se convertiam, o que aconteciam? Eles colocavam na igreja o véu nas mulheres, para que as pessoas não entendessem ao entrar ali naquela igreja, que geralmente era uma casa, né? A igreja deles, eles não ficassem vendo quem tinha sido prostituta, quem não tinha sido prostituta. Existe algo na história dessa forma. Então, o que acontece? Elas estão orando com o véu por causa de um preconceito, por causa de uma perseguição. É um dos motivos. Aí hoje eu olho isso dentro da Bíblia e digo, Deus só escuta a mulher se tiver com o véu. Então, assim, na verdade, o homem, ele tem necessidade de lei, ele tem necessidade de mandamentos. Então, ele fica procurando dentro da palavra de Deus algumas leis e alguns mandamentos para que ele possa se apegar, porque para ele, não sei quem contou para ele, se foi o diabo que contou para ele, se foi a alma dele que contou para ele, que com a lei fica mais fácil dele servir, que com a lei fica mais tranquilo dele servir. Então, ele fica criando leis para eles. Então é isso. Uma das coisas que você falou, e por isso você já respondeu, na própria lei de Moisés não tinha essa condição. Na própria lei de Moisés não dizia. Então era algo local e algo regional. Então quando você vê isso aqui é algo local, é algo regional, isso aponta para Cristo. Eu vejo mais isso em outros capítulos, em outros versículos. Quando você vê, não, eu só vejo ali, eu só vejo nessa questão, eu só vi nesse capítulo, você descarta e entende que isso não tem nada a ver com a lei. Tá certo. E pastor Luciano, Né, e quando isso é trazido então para a igreja atual hoje, como é que fica? Eu tava aqui Porque não é a lei então, de Moisés, mas era uma lei de uma época. Sim. E hoje está... Eu tava pensando aqui, o pastor falando, é igual nós pensarmos, né? Na nossa igreja não tem uma placa, tenho certeza, não pode entrar com roupa de banho. Porque nós não estamos numa igreja que está na beira da praia, né? Não faz nem sentido, né? Agora, se isso no litoral, tudo bem. Em Santos tem, com certeza. Né? Com certeza. Então, assim, é exatamente o que o pastor colocou. Era uma questão... É por isso que é necessário, quando você vai estudar a Bíblia, fazer uma exegese de um texto, você analisar o contexto, né? Existe um contexto. O pastor apresentou um contexto histórico daquela época, da igreja de Corinto. Tá, faz sentido? Faz. Mas nós não encontramos essa normativa, por exemplo, nos evangelhos. Nós não encontramos Paulo recomendando isso para a igreja cristã, a igreja primitiva na sua época, ou os outros apóstolos dizendo isso, né? Mas o sentido que nós encontramos é ao mergulharmos na história. Existe um contexto por detrás, existe um contexto. E hoje, quando a gente faz a leitura bíblica, nós precisamos ler com atenção para não cometer equívocos e criar leis, né? Os homens gostam dessas normativas, nós não podemos criar leis em cima de uma ideia ali que está, de certa forma, isolada. Uma coisa interessante, muito rápido, uma coisa interessante, vamos observar algo
em 1960, mais ou menos, só podia entrar na igreja de chapéu. Lembra quando São Paulo as pessoas usavam aquele terno? Lembra não? Pelo menos na história nós conhecemos isso. Porque eu sou de uma geração... eu bem. sou agora. A minha época é boné. Mas você vê essas fotos aí das pessoas com terno e chapéu na cabeça. Então só podia entrar na igreja quem tivesse com chapéu, porque era uma elegância da vestimenta. Então se você não tivesse chapéu, você não podia cultuar. Porque era uma elegância, como a gravata hoje é uma elegância da vestimenta. Agora, olha que coisa interessante. Nos dias de hoje, se você colocar um chapéu para entrar na igreja, em algumas igrejas a pessoa vai falar, pô, tira esse boné, tira esse chapéu. Então, o que era obrigado antes, agora não é mais obrigado. Daí eu olho para Colossenses, Paulo dizendo o seguinte, que toda doutrina humana perece pelo uso. Exatamente. Boa. Bom, tem mais uma pergunta aqui, a Rosângela Pedroso, pastor Luciano Scala. Acho que Vamos o pastor Rodrigão já respondeu mais ou menos essa pergunta. Por que muitas pessoas, pastores e membros, mesmo conhecendo a graça, optam pela lei? Talvez seja isso que o pastor Rodrigão falou, dessa necessidade de regras, né? Sim, e eu vou até além, né? Como eu já disse alguns minutos atrás, é interessante se observar a lei. É interessante você criar a noção de sacerdote na atualidade, a noção de sacrifício dentro do conceito judaico. É muito interessante, porque isso é rentável. É interessante nós pensarmos lá no livro de Jó, quando Jó sacrificava pelo pecado dos seus filhos. É um retrocesso, né? Nós vamos voltar lá nas indulgências, vamos voltar lá atrás. Isso não vale a pena. Tá certo. Ô, pastor Rodrigão, o senhor conhece, o senhor já ouviu falar de hipergraça? Eu, sinceramente, nunca ouvi. Então, o senhor... Já! Então aí tem um ouvinte Já aqui, sim. eu vou deixar essa pergunta pro senhor porque eu não conheço. Elton Munhoz, ele pergunta aqui, bom dia bispo e convidados, se possível gostaria que vocês falassem um pouco sobre a tal de hipergraça. Legal. Show. A hipergraça. O que acontece? Nós vivemos, às vezes, dois extremos. Primeiro extremo, igreja da lei. Nada se pode, tudo é por mim. Meritocracia espiritual total. Né? Vivemos anos isso. E ainda, em alguns lugares, isso ocorre. Hoje em dia também tem o hipergraça. O que é o hipergraça? Eu sou predestinado a ir ao céu. Eu estou predestinado. Eu sou salvo. Então, eu não preciso de frequentar uma igreja. Não há necessidade de eu frequentar uma igreja. Tudo que eu faço eu já estou perdoado, porque Jesus já me perdoou mesmo. Oh, legal, hein? Então, assim, existe, eu nem sei dizer muito essa palavra, às vezes eu me engasgo nela, universalismo, que todos vão para o céu e ninguém vai para o inferno, porque o inferno foi feito pro diabo e seus anjos. Eu não tô afirmando isso, eu estou dizendo que é hipergraça, tá? Às vezes você ligou o telefone agora e falou, nossa, que blasfêmia. Ligou o rádio agora, aí? Falou que esse pastor tá falando, eu tô esclarecendo aqui o que é hipergraça. Então, assim, o movimento hipergraça, ele está crescendo demais. Nós vimos aí, há algum tempo atrás, não sei se vocês viram, um pastor dizendo que a Bíblia tinha que ser atualizada. Né? Aí, nesse contexto, eu aceito o homossexual sem que haja nele mudança, eu promovo ele a líder de célula, eu promovo ele a um diácono, a um evangelista, a um pastor, a um obreiro, sem problemas nenhum, sem que haja mudança, porque tudo está na graça, nós vivemos no tempo de graça, então você fuma um baseado, cheira uma farinha, tem 3, 4 mulheres, e é o seguinte, irmão, tô na graça. Então essa é a hipergraça, um movimento que cresceu demais na Europa, por isso que esfriou toda a Europa, é esse movimento de hipergraça, e que está chegando no Brasil com muita força esse movimento da hipergraça. E para resumir aqui, é o que eu falei, os dois extremos, o extremo da lei, onde eu vivo e onde eu ganho, onde eu tenho só o que eu mereço, eu que sou santo, eu que sou justo, o outro que não faz não é, o outro que não usa gravata não é, o que não ora uma hora não é, essa é a lei, que muitos estão embutidos nela, e a hipergraça... E aí vai outro extremo. O outro extremo. Por isso que eu costumo dizer que quem é Cristo?
Cristo é o equilíbrio de todas as coisas. Exatamente. Extrema direita, extrema esquerda, não dá, né? Complicado. Quer falar alguma coisa, Deixa eu pastor Luciano? Nós vamos a um break. O senhor tem 30 segundos. 30 segundos. Eu participei essa semana de um programa para falar exatamente sobre hipergraça, né? É a elevação de um conceito de Deus, de algum atributo de Deus, né? Deus é amor, então as pessoas acreditam que Deus é amor, tá aqui em cima o conceito amor, e o conceito de justiça tá aqui embaixo. Então a hipergraça coloca esse desequilíbrio. É bíblico hipergraça? Sim, superabundou a graça. Mas esse extremo que é elevado coloca o homem como centro. E o homem sendo o centro, cria-se o problema. Então a hipergraça anula, por exemplo, o princípio de justiça de Deus. E Deus, ele é amor, mas ele é justiça. Anula a ideia de julgamento final, de certa forma. Por que seremos julgados? Deus não é uma hipergraça? E ele eleva o amor, né, pastor? Ele eleva o amor acima de Deus. Ó, ama Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então o primeiro é amor a Deus. Segundo é amor ao meu próximo. Na verdade, na hipergraça eu amo o próximo mais do que eu amo a Deus. Tudo é amor e na verdade o amor ele acaba superando até o amor de Deus. Exato. Está certo, nós vamos então ao break rapidinho e voltamos em 5 minutos com você. Tema de hoje, lei ou graça? Participe, 11 São Paulo 96504-9910. Estamos aqui com você ao vivo no programa Respondendo Suas Dúvidas. Vamos lá! Durante muitos anos, alguns religiosos preferiram adotar a teoria dos homens e se afastarem das verdades bíblicas. Mas agora, o programa Respondendo Suas Dúvidas está no ar para que você aprenda a palavra de Deus e despreze as teorias humanas. Vamos juntos aprender a palavra de Deus? Todos os dias, neste horário, esperamos por você.
Comunidade Cristã Amor e Graça convida você para uma grande concentração de fé, onde você vai tomar posse do milagre em sua vida. Você precisa de um grande milagre? Então venha estar conosco neste domingo, no Brás, Avenida Celso Garcia, 243, às 9 e às 18 horas, com o Bispo Emerson Viana. E em todas as comunidades cristã Amor e Graça. Uma reunião que vai mudar a sua vida. É isso aí, estamos falando sobre lei e graça, estamos de volta com você, programa Respondendo Suas Dúvidas, ao vivo aqui com você. Um abraço para todos de Florianópolis, Santa Catarina, que me ouve pela 89.1 FM, você de Curitiba, Paraná, ouvindo aí pela 91.3, né? E você aqui de São Paulo, que me ouve pela 102.1. Obrigado pelo ar da sua graça, obrigado a todos que me assistem no canal do YouTube. Daqui um pouquinho eu vou ver lá quantas pessoas nós já temos lá que deu like pra nós, né? Quantas pessoas estão nos assistindo. Quero chegar a 250 likes hoje, hein? Vamos lá, hein? Você pode nos assistir. Aí, já estamos com 250. Então, quero chegar a 300, hein? Agora nós temos 64 ouvintes simultâneos e estamos com 250 likes. Quero chegar a 300 hoje, então. E todo mundo que der um like hoje pra gente vai concorrer ao livro dos sentimentos amanhã aí, tá bom? Dá o like lá, entra no canal Amor e Graça para você nos assistir aqui ao vivo nesta programação e ver a beleza, né, do pastor Luciano Scala, ver a beleza do pastor Rodrigão, ver a beleza do bispo Emerson Viana, né? Obrigado pela sinceridade. É que você não pode ver a beleza do Wesley, do Prosa aqui, né? Meus amigos estão perguntando quem é o pastor Rodrigão e quem é o pastor Luciano, mas porque é tudo igual, pô. Eu vou tirar o óculos. É que se eu tirar o óculos, eu não consigo Eu nem mesmo falar. tô confundido. Quem é aqui? Quem é quem? Eu já não sei mais quem é quem. Já tô aqui perdido. Pastores, eu vou fazer a última pergunta dos ouvintes. Me perdoe você que fez perguntas aqui. Bispo, eu não leio a minha pergunta, ó. Mas um abraço pro Felipe Talismã, mandou um áudio. Valéria Leandro mandou um texto. Gilvano Barbosa mandou um texto. Pedro Gajaú ali. Emiliana Fuzi, lá de Curitiba, Paraná, mandou aqui. O Marcos Itaim mandou um texto, mandou um áudio. Nós temos aqui também a Nena Gonçalves, todos que mandaram aqui. Eu não vou falar o nome de todo mundo, senão a gente vai ficar muito tempo. Mas a última pergunta que eu deixei aqui para os nossos convidados é a pergunta da Luana Sampaio. Ela pergunta aqui, pastores, como eu posso identificar uma igreja de lei e de graça? Em modo geral, assim, como identificar uma igreja? Quem quer começar? Eu falo uma coisa, ele fala outra. Então vamos lá. Vamos fazer assim? Tá bom, vai lá. Vamos lá. Cultura ao templo. Cultura ao local. Se eu chegar assim no templo e... A lei. Que templo maravilhoso. Você quer ver um negócio legal? Que coisa linda. Você quer ver um negócio legal? Por que as pessoas, quando elas chegam dentro da igreja, elas se ajoelham para orar? Por que isso? Não estou dizendo orar e sem cessar. Mas por que isso? Quando ela vai no médico, ela não chega. Eu cheguei aqui na rádio, quando ela chega no serviço, o pastor, todo lugar que eu vou, eu... Não, mas é a cultura ao templo. Estou aqui na sua casa, Senhor, e vim ouvir a sua voz. Pô, então acho que eu pequei. Quando o Palmeiras foi campeão da Libertadores, eu peguei lá o cavalinho, saí na igreja assim. Aí teve um irmão que mandou uma mensagem lá no Facebook pra mim, seu falso profeta. Você não sabe que você tá na casa de Deus, então eu pequei, pastor Rodrigo. Segundo a lei, você pecou, né? Segundo a lei. Segundo a lei, você pecou. Bem que eu tô na graça. Na igreja não pode camisa de time, na igreja não pode isso, na igreja não pode aquilo, na igreja não pode daquilo outro. Não toque no altar, não sente no altar, não ande no altar. Cultura ao templo. Qual o nome é mais citado? Eu não sei quem foi. O nome da igreja ou o nome do Jesus? Eu não sei quem foi, acho que foi o pastorzão que teve aqui da outra vez. Ele falou que um dia ele estava ali no altar, pediram para ele sair, porque aquele lugar era um lugar santo, então ele não podia estar ali. Só o pastor podia estar ali. Aí é a igreja de lei. É a igreja de lei. Cultuou o templo, o altar. Pelo menos, assim, acho que não só por uma coisa, acho que as características. Eu falei uma, agora o pastor vai falar outra, depois nós falamos outra. Tem pelo menos 5 aí importantes. Vai lá, pastor Luciano, sua vez. Já leio? Como que a Luana pergunta aqui, como é que eu identifico uma igreja de lei? Cultura ao templo, primeiro. Templo, a figura do pastor, a figura do líder, geralmente, ela é exaltada muito mais do que a figura de Jesus Cristo. Então, quando você coloca o líder como uma espécie de um sacerdote da atualidade, né? Boa essa aí, hein? Lei. É o famoso judaizar, né? A igreja. Então,
Isso é um aspecto muito marcante. Quando eu chego assim, tô numa igreja que olha aquele pastor, não, aquele pastor é o pastor que cura, aquele pastor é o pastor que vai me abençoar, aquele pastor é o pastor que tem a unção, aí eu me reverto à lei, porque na lei que era assim, né, o sacerdote... A unção estava apenas no líder, a unção, a presença de Deus, né, bispo, ela estava apenas no sacerdote, no profeta, né, estava apenas em alguns reis também tinha a presença, e hoje em dia nós sabemos que não é assim. Hoje em dia todos nós temos o Espírito Santo de Deus. E podemos reverter também isso, pastor Luciano, aquele pastor que fala assim, ó, eu vou lá no monte orar por você, eu vou interceder também. Vou ver que você tem um problema, traz o seu problema para mim, coloca aí no voto, vou ver o que eu posso fazer por você, vou ver. Vou e a frase, o pastor Rodrigão, eu vou te abençoar, também? Nossa. A frase eu vou te abençoar e vamos receber o homem de Deus. Então assim, ele é homem de Deus? Nós não somos, ele é o homem de Deus. Wesley ali não é homem de Deus? Não. O homem de Deus, você tem que ter um cargo, então você foi ungido a pastor, na hora você recebe um subcargo. Qual é o subcargo? O homem de Deus. Então me falaram uma vez, não, porque você é homem de Deus. Eu olhei para essa pessoa e falei, você é homem do diabo? Não, tá amarrado. Então você também é um homem de Deus. Mas isso massageia o ego, pastor. Isso massageia o ego. O pastor gosta de ouvir isso. Muitos pastores gostam de ouvir isso, né? Ora por mim, porque a tua oração Deus ouve, mas e a tua? Deus não ouve? Ou você acha que eu estou numa condição mais privilegiada do que a tua? Então muitos pastores gostam dessa massagem, né? Amam. Outra coisa importante. Vamos lá, anota aí. Se na sua igreja, lá na plataforma, né? Se tiver lá o shofar, o talit, não lembrava o nome. Kippah. O kippah, o talit, que mais que eles colocam? Como que o memoral. Então, assim... E se tiver tábuas da lei lá? Tábuas da lei e outra que eles colocam, lembrei agora. Bispo. A arca. E se tiver a arca? Cara, eu fui numa igreja uma vez pregar, tinha uma arca lá que ela tomava metade do púlpito, mano. Maior do que a original. Ela é maior do que a original. Porque a original tem 90 assim, por 60. A arca, assim, e ninguém pode encostar na arca. Porque se encostar na arca, morre. Daí fala do camarada que encostou na arca. Usar. E morreu. Então, assim, não pode encostar na arca. Quando eu subi assim, não pode encostar na arca. Já pensou o sofrimento da faxineira, hein? Que vai limpar lá. Como que não pode. Tem que estar de jejum, não sei quantos dias, tal. Tem que estar bem com Deus. E uma outra... Aí o líder da igreja, uma hora ele chega assim, ó, gente, eu vou botar a mão na arca pra provar pra você que eu sou homem de Deus e eu não vou morrer. Aí põe a mão na arca, ó, eu não morri, mas se você puser, você morre. Meu pai. Já pensou, pastor Luciano? Parece, muita unção, a gente fala assim, as pessoas acham que... As pessoas acham que nós estamos aumentando. Não, e isso acontece, gente. E não é... Nós não estamos falando apenas de ah, não, mas isso acontece lá longe. Ah, imagina... No nosso lado, centro da cidade de São Paulo, todos os lugares acontece isso. E uma outra parada também, eu acredito, eu não tenho esse problema de acreditar no profético, não, eu creio, mas toda a igreja de lei, ela quer ficar retratando milagres que aconteceram no tempo da lei. Exemplo, eu vou colocar uma piscina aqui e nós vamos fazer os 7 mergulhos de Naamã. Então a pessoa retrata um episódio que aconteceu bíblico e Deus só se manifestou assim uma vez. Ele não se manifestou assim mais, ele só se manifestou daquela forma uma vez, só que as pessoas agora colocam a piscina, daí você imagina, a pessoa vem da casa dela e o pastor vai lá e dá aquela mergulhada e depois as pessoas começam a mergulhar. Lógico que ela deixa o envelope gordo antes de mergulhar, porque para mergulhar ali o envelopinho tem que estar bem cheio, senão não tem como mergulhar, né? Tem que pagar água. E a pessoa dá a mergulhada. Então, assim, não só isso, daí as 7 voltas de Jericó, as pessoas começam a criar um monte de campanha retratando. E eu não tenho problema com campanha, até porque, para mim, campanha, eu digo para você que é uma insistência de oração. Olha, eu vou fazer uma insistência de oração por isso ou por aquilo, junto com os meus irmãos. Não tenho problema nenhum quanto a isso. O meu problema é quando isso começa a retratar, que você começa a fazer coisas para lembrar do que Deus fez há um tempo atrás. Eu só não vi ninguém ainda tentando
retratar a abertura do Mar Vermelho na Praia Grande. E nem querer ser crucificado na cruz, né? Boa! E nem Esse ser aí- crucificado na cruz. Esse ainda não vi ninguém querer fazer Ainda essa não. campanha. Mas o cajado, a pedra, o lenço, daí a gente vê, geralmente. A vassoura, né? Vassoura? Vassoura, opa, pra limpar a casa. Vai tirar todo o mal. Não tem não, a vassoura. A campanha boa pra fazer. O pastor Luciano me deu 3 boas ideias aqui. Sal, tem várias. O sal é bom, hein? Sal no Sou, churrasco. sou criativo. Sal grosso no Sal churrasco. grosso. E Esse se é for bom, do hein? Himalaia, aquele todo rosado, Mas aí o pastor Rodrigão, ele falou que é restrito a peixe sem escama. sem escamas. Ele não come carne também, né, pastor Rodrigão? Eu adoro uma Come picanha. carne de porco. É isso aí. Mais alguma questão, ô, pastores? Podemos ir para a última questão aqui com vocês? Então Vamos lá. acho que tá respondida a pergunta da Luana, né? Sim. Misturar lei com graça, pastor Luciano Scala? É recebível, não é recebível? Aí mistura, pega uma coisinha de lei aqui, um fermentinho fermentinho da lei aqui, eu pego graça ali. Incompatível, né? É incompatível. Até mesmo, é interessante, eu preciso tomar muito cuidado do que eu vou falar. Questão de dízimo, né? Nós falamos de dízimo e o aspecto do dízimo e da oferta, ele deve ser introduzido de uma forma diferente. Mas não é elemento que estava lá na lei? Na verdade, não. Na verdade, está antes da lei. Antes, está lá atrás, quando Abraão já entregava o dízimo a Melquisedeque. Então, é importante nós observarmos que os aspectos da lei, eles foram sombras. Leia aos Hebreus, leia a Epístola aos Hebreus. Você vai perceber que tudo aquilo que era introduzido da lei para o povo judeu eram sombras. E que em Cristo, na pessoa de Cristo, a revelação se tornou perfeita. Então, não existe como, não é compatível você trazer alguns aspectos da lei e tentar colocar dentro da graça, porque nós estamos vivendo, como o bispo disse, uma nova aliança, a aliança da graça agora. Exatamente, essa questão que o pastor Luciano tocou, pastor Rodrigão, ela é muito importante, muito interessante, porque alguns apregam alianças, como também sendo da lei. Nós temos aqui até o livro A Lei e a Graça, daqui a pouquinho eu vou presentear o pastor Rodrigão, o pastor Luciano eu já tinha presenteado com o livro, onde eu trago uma questão aqui muito interessante, porque a lei começa em Moisés. Tem pessoas que acham que a lei começa em Adão, né, pastor Rodrigão? E não é, a lei não começa em Adão. Então as alianças de Deus, elas são irrevogáveis, imutáveis. E quando nós lemos Hebreus 7, fica claro ali que foi feita uma aliança entre Abraão e Melquisedeque. E as alianças são eternas, né? Então, portanto, é que lá em Hebreus 7, Deus fala assim, duas coisas imutáveis, Deus não mente e o sacerdote Melquisedeque permanece para sempre, né? Então, muitas pessoas, por exemplo, como o senhor citou assim, então quer dizer que eu posso matar agora? Não só porque está na lei, mas quando Caim mata o seu irmão Abel, Deus pune Caim, Deus não aceitou aquela atitude, ou seja, existem coisas que elas já são de alianças, são princípios de Deus, né? E obviamente quando Deus traz a lei, ele vai instituir também esta aliança, né? O senhor concorda com essa posição, pastor Rodrigão? Concordo perfeitamente. Eu vejo, falar um pouco da questão do dízimo, que é muito importante, porque, ainda bem que o pastor Luciano levantou essa bola, porque todo mundo diz o seguinte, então se vocês falam tanto da lei e da graça, só que o dízimo vocês querem. É assim que as pessoas pensam, os dízimos vocês pregam. Eu vejo o dízimo como uma questão muito particular, praticamente quase não consegui, nunca vi ninguém vendo assim, só que eu vejo assim. Eu sou filho de comunidade, de favela mesmo. Hoje eu tenho uma empresa abençoadíssima, né? Tenho uma engenharia, sem ser engenheiro, tenho alguns funcionários engenheiros e tenho uma empresa muito sólida, tendo clientes aí como Banco Santander e outros. E como que eu consegui chegar nisso? Através do dízimo. Importante dizer isso. Por quê? Como que eu vejo o dízimo? Eu vejo o dízimo antes da lei. A lei Moisés antes da lei. Você falou de Melquisedeque, mas eu vejo o dízimo, onde ele aparece para mim, é em Jacó. Eu gosto muito do personagem Jacó. E quando eu ouvi a questão do Jacó, eu fiz o mesmo voto que o Jacó fez.
Eu ouvi um dia e falei, vou fazer o mesmo voto que esse camarada fez. E eu fiz esse voto e eu saí da miséria para hoje ser um empreendedor, ser um empresário de sucesso. E o que me trouxe isso? O voto que eu fiz. Quando eu nem conhecia a lei e graça, quando eu fiz esse voto, quando eu comecei a me despertar para essa questão da graça, estudar um pouco mais, ler um pouco mais, eu fiquei meio confuso, mas daí eu entendi, porque eu falei, peraí, mano, o dízimo, o voto é antes, o voto de Jacó é antes de Moisés. Então, como eu vejo o dízimo? Eu vejo o dízimo como um voto que você faz com Deus. Um voto que, se você quiser fazer, você faz. Se você não quiser fazer, você não faz. Um voto que é opcional de cada um. Não é lei, não é graça. É um voto. Como todos os votos, e voto é aliança. Então, eu estou concordando com o que você está dizendo. Existem vários votos que as pessoas faziam antes e que eu posso fazer hoje também. Não tem problema nenhum. Não é sacrifício eu fazer um voto. Se eu quiser fazer um voto com Deus, eu vou fazer. Eu e Deus, eu vou fazer. Eu só não posso dizer que esse voto é para todos, que esse voto é para todo mundo. Eu desfruto desse voto e tenho testemunhos maravilhosos. Eu sinto as janelas dos céus abertas sobre a minha vida. Eu vivo o que um cara periférico não viveria. Eu vivo. Hoje, a minha realidade seria outra. Mas através desse voto que eu fiz com Deus, ele me honrou e ele cumpriu tudo que ele me disse que estava na palavra de Deus. Então, dízimo, na minha questão, é um voto. Não sei se os pastores veem assim. É muito interessante, né, pastor Luciano Scala, a Sim. história do pastorzão, né, do pastor Rodrigão. Ele saiu de uma periferia, né, e mais ou menos se espelhando, né, por isso que ele gosta tanto da história de Jacó, porque se espelha mais ou menos, né, Sim. que Jacó, quando faz essa oração, né, pastor Rodrigão, pô, ele pediu pra Deus um pão pra comer, ele falou, Senhor, se eu me der um pão pra comer, uma roupa pra eu vestir, ele nem pediu muita coisa, né, ele falou, tô aqui morrendo de fome, tô morrendo de frio, me tira dessa situação, que a partir de hoje vou dar o dízimo de tudo e vou edificar um templo em teu nome, quero construir uma igreja para ti. Ou seja, ele pensou nas duas coisas muito importantes, né? A igreja e a sua fidelidade no dízimo. E teve essa mudança aí. Lindo, Bacana, esse né? texto é lindo, né? Gênesis 28. Se me abençoares, me guardar nessa veste que faço, me der pão para comer, veste para vestir, em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Tudo que me deres, certamente lhe darei o dízimo. Fez um voto, uma aliança com Deus e Deus honra, né? Deus honra, e Jacó foi um homem próspero, foi lá para a terra de Padã Arã, voltou de lá vencedor, voltou de lá próspero porque tinha aliança com Deus. É isso aí, a família Neumann manda aqui um abraço, pastor Rodrigão. Conhece a família Neumann, pastor Rodrigão? Salve, pastor Rodrigão. Aquele abraço, graça e paz. Conheço. Família abençoada. Eu amo. Tá aqui, ó. Amo essa família. Mandando aqui Aprendi um a amá-los. salve. Deus abençoe vocês. Vocês é top demais. Preciso de um programa inteiro para falar o quanto Deus... quanto eu sou grato a Deus por ter colocado essa família próxima de mim. Tá certo. O Eduardo fala assim, hoje estou aprendendo a diferença entre a lei e a graça, e ainda mais com o pastor Rodrigão, sou seu fã, assisto seus vídeos no Insta. Grande abraço, pastores. Aqui é o Eduardo do Arujá, São Paulo. Eduardo também é seu fã, hein? Abraço, Eduardo. Falar em fã, falar em pessoas, quero mandar um abraço, sei que não é a hora, mas eu quero mandar um abraço especial pro PH. PH é um amigo meu que tá fazendo aniversário hoje. Ô, parabéns, Mano, PH. Deus abençoe você. O Espírito Santo tá louco pra pegar você e te encher você de unção, de graça, pra você começar a falar em novas línguas aí. Deus tem algo poderoso pra você, meu irmão. Forte abraço. Desculpa aí sair da programação. Não, que é isso, fica à vontade. Erivanúbia aí também é pro senhor, viu, pastor? Erivanúbia Silva, paz. A todos vocês, pastor Luciano Scala é uma bênção. Olha aí. Aí põe aqui VB, acho que é Vale da Bênção, né? Isso, Parabéns, pastor Luciano Scala, pelo seu projeto e ajudar muita gente. Você é luz para muita gente, referência também, que Deus te abençoe sempre. O pessoal aqui todo agradecendo aqui o pessoal programa. assistindo e ouvindo, que legal. Assistindo, né? É bom, né, Wesley? Aí aumenta a nossa audiência, o pessoal traz a audiência dele, principalmente o pastor Rodrigão, que tem 38 mil seguidores, rapaz. Tá caindo. Tinha um monte, os caras vão embora. Política acaba com seguidor. Não fala de política, não, viu? O senhor falou de política? Falei Ixi, de política, cometeu erro. Perdi seguidor pra caramba. Cometeu erro Toda maior. vez que eu falo de política, eu perco um monte de seguidor. Agora eu não falo mais, agora tá tranquilo. Parei de falar de política. Não respondo mais, não. Perdi uns 15 mil seguidores aí falando de política. Faz bem, viu? Perdi uns 15 mil.
mil. A gente vai ver até no que não toca. É engraçado, né? Essa é uma outra questão que a gente pode até abordar outro dia. Já deixo o convite para vocês dois. Vamos falar sobre fanatismo político, né, pastor? Uau. O que vocês acham É um da tema gente bom. levantar esse tema Eu aqui? acho legal, mas eu acho que eu vou perder mais uns 15 mil. Aí você vai falar assim, tá aqui o pastor Rodrigão com 10 mil seguidores. Os caras vão tudo embora. O Mas ex, eu o acho ex legal. 38 mil, mas agora está com 10 mil apenas. Eu acho muito importante Porque- falar de Mas tá política. assim, né? É engraçado esse discurso, porque Jesus também tinha 7 mil seguidores, não era no YouTube, não era no Facebook, mas ele tinha 7 mil seguidores no pé no chão mesmo, né? Que o seguiam. Aí Jesus falou, vamos falar de política cristã, né? Vamos falar do reino de Deus. Ah, pra quê? Quantos ficaram, pastor Luciano? Pois é. Ficaram só mas 12 todos e foram um embora? ainda Jesus falou, aí ficou 12, mas esse aqui é do Satanás, esse aqui é um filho das E trevas. vocês não querem ir embora, Você não? não quer ir embora também, não? Vai embora, se quiser ir eu fico sozinho. Que coisa, né? É, que Pregou coisa. a palavra, falou a verdade, perdeu os E seguidores. fez o bem o tempo inteiro. Engraçado, né? É isso aí. É porque as pessoas elas estão muito ligadas a quem fala o que elas querem. É por isso que nós falamos no sentido dessa hipergraça que tem crescido muito. Porque é muito bom, olha que legal, eu sou cristão, só que é o seguinte, primeiro, eu não preciso de frequentar uma igreja, não tenho compromisso com nada. Então ali eu não oferto, ali eu não dou o meu dízimo. Se eu quiser ir pra Gandaia, eu vou pra Gandaia legal, faço o que eu quiser à noite, e amém, eu vou ser salvo mesmo, o inferno não existe, tá tudo bom. E aí perguntam pra você, qual a sua religião? Não, eu sou crente. Você é crente? É. Quando ele é crente? Quando ela tem um problema. Quando ela vai ao prédio da igreja? Ela vai ao prédio da igreja quando ela está com uma dificuldade. Então, quando eu estou com uma dificuldade, eu faço as minhas orações. Quando eu estou com dificuldade, daí eu... Ó, Senhor, me ajuda. Olha, eu vou fazer... Agora, quando eu estou bem, eu não preciso. Eu sou salvo. Tudo tá para mim. Eu sou predestinado. Eu fui escolhido para ir pro céu. Fácil, né? Então, assim, Então é pra que fácil. viver, né? Pra que viver? Então, pra que viver, entendeu? Assim, pra que... Aí você olha e fala, caramba, esse camarada, os artistas mesmo, você vê cada artista aí que diz que é evangélico, que você fala assim, caramba, mano, eu não vejo nada de Cristo nesse camarada aí, mas amém, vamos que vamos. Segue. É isso aí. Segue. É isso aí, eu vou dar meus 5 minutos aqui para os nossos convidados, né? Estamos chegando ao final aqui da nossa programação. Ó, tenho 172 likes, hein? Quem vai entrar lá no canal Amor e Graça agora e dar um joinha para nós aqui, entra lá no canal Amor e Graça, dá um joinha para nós aqui. Estamos com 90 ouvintes aí assistindo simultaneamente e 172 likes até agora. Quero chegar pelo menos a 200, hein, gente? Vamos chegar a 200 pelo menos hoje. Da outra vez que nós tivemos convidados, chegamos a 300. Então você que está me ouvindo pela rádio, né? Você que está me ouvindo em São Paulo, Curitiba, você que está me ouvindo em Florianópolis, Santa Catarina, bicho, estou gostando demais desse programa. Programa legal, programa muito bacana. Dá um like para nós lá. Ajude aí a nossa programação, dando joinha, entrando no canal do YouTube, não custa nada. Você vai perder 5 segundos. Você clicou aí YouTube, vai abrir aí o YouTube, você clica Amor e Graça e aí você já vai ver aqui o nosso programa, dá o seu joinha para nós, para você nos ajudar aqui nessa programação de hoje. Bom, vamos começar pelo nosso amigo Pastor Rodrigão. Pastor Rodrigão, agradeço muito pela sua presença, quero presentear o senhor com um livro, já que falamos sobre a Lei e a Graça, né, e o senhor prega tanto sobre a Lei e a Graça, tá aqui o livro do Bispo Emerson Viana, né, quero presentear o senhor com o livro A Lei e a Graça. Que esse livro sirva para muitas coisas, para muito aprendizado seu aí, que você venha desfrutar bastante desse livro. 5 minutos, pastor Rodrigão, o senhor dá suas considerações finais. Como é que as pessoas podem encontrar o pastor Rodrigão? Vamos ver se a gente volta o pastor Rodrigão a 38 mil seguidores, né? Falou que perdeu alguns, mas quem entrar no canal... 38 já tinha 50. Ah, 50? Foi pra 38. Ah, foi para 38. Mas então, tá bom, não ligo pra isso não. Então vamos lá, quem quiser conhecer o pastor Rodrigão, seguir as suas mídias sociais, as suas considerações finais sobre o tema e como que a pessoa pode te encontrar. A partir de agora, 5 minutos, pastor Rodrigão, vamos Eu lá. fico muito feliz com o Bispo Emerson Viana por ter me convidado para estar falando sobre esse assunto. Também fico feliz, conheci agora, mas o nobre pastor Luciano. Eu gosto às vezes quando ele traz alguns convidados que a gente discorda, né? Mas concordar também é bom. Nem sempre discordar é bom. Os dois é bom, tanto concordar quanto discordar.
E a reflexão que você precisa de fazer nessa questão da lei ou da graça é o seguinte. Primeiro, você se sente livre? Pô, pastor, tudo que você falou aqui, que vocês falaram, as características da igreja, da lei, as características da minha igreja. O que eu faço? Ah, não vou mais, eu vou embora dessa igreja? Primeira pergunta que eu tenho que fazer para você. Você se sente bem? Você se sente livre? A Bíblia diz que cada um tem que ficar no lugar que foi chamado. Então, se você se sente bem, se você se sente livre, se você não se sente pressionado, amém. Continue aí, que Deus te abençoe. Agora, se esse papo aqui só veio para confirmar algo que já estava no seu coração, algo que você já via e que você não concordava, pede a direção de Deus. Pede a direção de Deus e caminhe para um lugar onde você possa experimentar a graça de Deus. Esse é meu conselho para quem ficou nessa dúvida. Agora, para me achar, é só você ir no Instagram, pr.rodrigão. Eu sou talvez o único pastor do planeta que tem 2 igrejas. Eu ajudo a minha mãe em uma igreja que é lá em Carapicuíba, serve, resgatando vidas. Um abraço para todos vocês. Mudamos de prédio agora, fomos para um prédio melhor, com mais espaço. Estamos agora, a partir de domingo, já no novo prédio, na Avenida Teixeira Lote, 676. Todo domingo de manhã eu estou lá. E uma igreja que eu amo também, que eu aprendo muito ali, junto com o meu líder, o pastor Alexandro Claudino, na Vinho Novo, Igreja Batista Vinho Novo, que é na rua Ouricuri, 447, na Vila Formosa. Estou ali praticamente todos os domingos à noite, tá? Eu quero deixar para você aí uma ótima quinta-feira, que Deus abençoe você poderosamente. Pode me chamar no direct lá, nós conversamos, eu atendo praticamente todo mundo acha que vai lá, não, mas é algum ADM que está atendendo. Não, não tem ADM, quem atende lá sou eu atendo você, converso com você na medida do possível e estamos juntos. Viva a graça de Deus. A graça é o favor não merecido. Nós não merecemos, mas mesmo assim, Deus, ele tem sido muito fiel conosco. Deus abençoe todos vocês e fiquem na paz. Está certo, estivemos aí com o pastor Rodrigo Alexandre, o conhecido pastor Rodrigão, que está aqui conosco mais uma vez. Ele já esteve aqui 2 vezes, terceira vez do pastor, né? E em breve estará novamente conosco aqui na nossa programação. A mesma coisa eu vou fazer aqui com o pastor Luciano Scala. Pastor Luciano Scala, vou dar 5 minutos. Queria que o senhor, inclusive, falasse sobre o livro, né? O livro que acabou de chegar agora, A Dor Silenciosa, né? O pastor Luciano acabou de trazer esse livro aqui para nós. Passe aí as suas considerações finais sobre o tema, fale sobre o livro e como que as pessoas podem, inclusive, adquirir o seu livro, né, pastor Luciano? Vamos lá. Bispo Emerson Viana, obrigado mais uma vez pelo convite. Pastor Rodrigão, prazer conhecê-lo. Que Deus também abençoe tua vida, ministério. E todos vocês que ficaram aqui conosco, é sempre bom participar desse momento de partilha. Acerca do tema, antes de eu falar do livro, acerca do tema, é importante falarmos isso, porque um programa assim, ele é libertador. Um programa como esse que nós estamos aqui falando sobre graça, falando sobre lei, ele é libertador. E foi exatamente para isso que Jesus veio, para nos libertar de todo o conceito de religiosidade. Então, às vezes, a pessoa ela acha que fazendo o que está ali na lei, ela está agradando ao Senhor pelo simples fato de parecer algo piedoso. Na verdade, não. Na verdade, às vezes nós estamos carregando o jugo que nem a própria Bíblia, que nem o próprio Cristo colocou sobre nós. Então, Jesus veio para nos libertar. E a graça nada mais é do que a porta da liberdade, da libertação do homem que estava condicionado a ser condenado, porque a lei o impossibilita de ser salvo. A lei impossibilita. Porque nós não somos salvos porque merecemos ser salvos. Somos salvos pela infinita graça de Deus. E o meu desejo é que Deus possa libertar todo o coração de religiosidade e nos dar uma concepção real do que é graça. Não é a hipergraça, como nós falamos hoje aqui um pouquinho no programa, mas é a graça no sentido de o acesso a Deus.
através das portas de Jesus Cristo. É por isso que hoje nós estamos aqui e é por isso que você está tendo essa oportunidade de ouvir essa palavra, tá bom? Procure uma igreja, vai lá, busque a Deus, eu tenho certeza que você terá um encontro maravilhoso com Ele. Bom, acerca do meu livro, eu quero falar desse livro aqui hoje, A Dor Silenciosa. Como eu disse para o bispo, isso daqui foi o meu trabalho de conclusão de curso da minha pós-graduação em bioética, e eu fiz aqui uma abordagem, fiz um discurso sobre o aborto no âmbito da bioética, da ciência e da religião. Aqui eu apresento o que as principais religiões do mundo falam sobre o aborto. E essa questão do aborto ela é sempre atual e sempre quando chega próximas campanhas, as eleições, volta o tema, porque existem candidatos que são a favor, outros são contra. Aqui eu falo não somente a minha opinião, mas aqui eu falo um pouquinho do que a Bíblia diz acerca do aborto. Esse livro e os meus outros títulos, são 9 livros ao todo, para você ter acesso a eles, a forma mais fácil é falando direto comigo nas minhas redes sociais. Você me encontra no Facebook, no Twitter e no Instagram, e também lá no YouTube você coloca Luciana Escala, lembrando que Escala é E-S-C-A-L-A, e você me encontra e eu te passo mais informações como você adquiriu os meus livros e esse lançamento aqui. Eu envio para todo o Brasil, tá bom? Te passo mais informações através das minhas redes sociais. A dor silenciosa é justamente por isso. Não é fácil, já aconselhei pessoas que tiveram que passar por esse processo do aborto e é uma dor muito intensa, uma dor não somente física, mas é uma dor emocional, são traumas que a pessoa carrega e eu falo um pouco sobre isso aqui nesse livro. Nós estamos enfrentando uma frente fria absurda em São Paulo. Aqui na região da Paulista, centro da cidade de São Paulo e toda a capital, um frio muito intenso. E nós estamos com um grande projeto social, ajudando pessoas que estão em condição de rua, ajudando dependentes químicos. E é um projeto que todas as vezes que eu venho aqui, que o bispo me dá essa oportunidade de falar, de partilhar com vocês, pessoas me chamam nas redes sociais, se demonstrando interesse, demonstrando preocupação com essas pessoas que sofrem. E é exatamente isso que nós fazemos. Nós não conseguimos mudar uma realidade, mas nós conseguimos aliviar, nós conseguimos levar ajuda e até salvar vidas, porque existem pessoas que morrem por conta do frio. Então, se você quiser abraçar esta causa, se você quiser nos ajudar, amanhã nós vamos levar não somente refeições, mas cobertores para os moradores de rua. Se você quiser abraçar esta causa conosco, entre em contato comigo. Eu quero chamar você aqui no Instagram, queremos ter esse acesso a você, tá bom? Pode me chamar, Luciana Escala, e eu te passo mais informações de como você também pode se unir a nós e juntar forças conosco nesse projeto, que é um projeto tão bonito que ajuda tantas pessoas. Se tem alguém na tua família que tem problema de dependência química, entre em contato comigo e também com o maior prazer nós vamos ajudar e estender a mão para essa pessoa. Bispo, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, pastor. Estou à disposição. Precisando é só chamar que eu estou por aqui. Está certo. Aquela campanha lá do cobertor, tá valendo ainda para o pessoal doar? Sim. Posso falar dos detalhes? Pode. Cada cobertor ele custa uma média de 14 e pouquinho, 15 reais, vamos arredondar. 15 reais. Nós estamos tentando levar uma média aí de 300 cobertores pelo menos. Não dá para levar menos, que sai até confusão. Então, se você quiser ajudar, de repente você pode ajudar com um cobertor, com 10, o que você puder. Entre em contato Pastor, comigo. Eu vou te ajudar com 10 cobertores, tá? Maravilha, que Deus abençoe. Muito obrigado. Vocês com 10 cobertores. Fechou. Também, Maravilha. Também. Obrigado. Já dou agora pro senhor aqui Ô, no glória. break. Obrigado. E você que está aí acompanhando a gente, eu tenho o Pix da igreja. Não sei se passa ou eu Pode passo. passar, Pode passar. É o CNPJ da igreja. É o Pix. É o 04 925 929 0003-44. É fácil, né? 04 925 929 0003-44. Nós estamos levantando esse recurso hoje, porque amanhã nós faremos esta ação. 600 marmitas amanhã, 300 cobertores. 2 Kombi, na verdade serão 3 Kombis amanhã, lotada de doações para o centro da cidade de São Paulo. O CNPJ, que é o Pix, 04 925 929 0003-44. Tá certo, eu que agradeço, pastor Luciano Escala. Nós vamos a um break rapidinho e eu volto aí daqui um pouquinho para as nossas considerações finais aqui no Respondendo Suas Dúvidas. Vamos lá? Se essa programação tem trazido vida para você, contribua para que esse programa permaneça no ar. Faça a sua doação através do Pix, chave pelo CNPJ 07 098 225
000171 ou pelo Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 139625-0 ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 4165, dígito 1, operação 3, em nome da Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Comunidade Cristã Amor e Graça convida você para uma grande concentração de fé, onde você vai tomar posse do milagre em sua vida. Você precisa de um grande milagre? Então venha estar conosco neste domingo, no Brás, Avenida Celso Garcia, 243, às 9 e às 18 horas, com o Bispo Emerson Viana, e em todas as comunidades cristã Amor e Graça. Uma reunião que vai mudar a sua vida. Da Comunidade Cristã Amor e Graça, aos domingos, no Brás, às 9 horas da manhã com o Bispo Emerson Viana e às 18 horas, em São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas da manhã com a pastora Silvia Viana e às 18 horas, em Guarulhos, na Avenida Tiradentes 1455, em frente à Volkswagen, às 10 horas e às 18 horas, na Lapa, na Rua Clemente Alves 352, às 10 horas, e em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950, Mogilar, às 15 horas com o Bispo Emerson Viana. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam. Durante muitos anos, alguns religiosos preferiram adotar a teoria dos homens e se afastarem das verdades bíblicas. Mas agora, o programa Respondendo Suas Dúvidas está no ar para que você aprenda a palavra de Deus e despreze as teorias humanas. Vamos juntos aprender a palavra de Deus? Todos os dias, neste horário, esperamos por você. É isso aí, gente. Muito obrigado a todos. Olha, você que deu o seu like, amanhã eu vou sortear aqui um livro dos sentimentos só para quem deu like, hein? Ó, já estamos com 218 joinhas, agora fomos para 219, né? Estamos aí com a audiência simultânea também muito grande, já chegamos a 100 número de audiência simultânea aqui, já chegamos a 219 likes, né? Que você que foi lá no canal Amor e Graça e deu o seu joinha para nós. Também um abraço para você que participou, mandou a sua pergunta aqui hoje, mesmo que ela não tenha ido no ar, você vai concorrer ao livro dos sentimentos. Você sabe, quando eu trago convidados, eu não tenho como fazer como eu faço com o programa sozinho, né? Quando eu faço o programa sozinho, eu leio todas as participações. Aqui tem respeito para com o ouvinte, né? Quem mandou no horário ali tem a sua questão aqui abordada, né? Hoje, infelizmente, por causa, né, dos convidados, nós não temos muito tempo para ler a participação dos ouvintes, mas deu aqui para colocar a sua participação. O tema ficou muito especial. Parabéns para você que faz perguntas tão inteligentes, tão maravilhosas aqui para o nosso programa. E eu creio que deu para ficar bem claro, né? A diferença entre a lei e a graça, né? O que é a lei, o que é a graça e a importância de nós estarmos vivendo a graça de Deus na nossa vida. Como nós lemos aqui com os nossos convidados, Gálatas 3:10, todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Por quê? Porque está escrito: maldito aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Um dia, sabe que eu conversando com um adventista, ele falou: bispo, o senhor está errado, o senhor prega a graça, só que está escrito aqui, ó, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E eu falei: ó, você observou o que você leu, o que você acabou de falar para mim, ó, maldito aquele que não permanece em todas as coisas. Aí eu falei: você pratica toda a lei? Ele falou: não pratico. Eu falei: então você está debaixo de maldição. Ou seja, não tem como fugir, gente, não tem como fugir da graça. Não dá para você fugir da graça, porque se você optar pela lei, você vai estar debaixo de maldição, porque se você não praticar todas as obras da lei, você vai estar debaixo de maldição. E quando ele fala todas, é inclusive sacrifícios e outras coisas mais, né? Sacrificar animais para ser perdoados os pecados, ir ao sacerdote, fazer as penitências, tudo tem que ser cumprido, tudo, desde a circuncisão até tudo mais que você possa imaginar. Ou seja, não há como você viver debaixo da lei. Todos que vivem debaixo da lei estão debaixo de maldição. E talvez aí fique o ponto mais importante
aqui que eu deixei para as considerações finais, que eu poderia ter perguntado aqui para os nossos convidados, mas eu deixei para as considerações finais. Por que será, meu irmão? Pense agora. Agora eu quero que você venha refletir comigo, vou dar uns minutinhos aqui para você refletir e você vai pensar no que eu vou falar agora para você. Por que será que mesmo sendo tão fiel, tão praticante da igreja que você pratica, das doutrinas da sua igreja, você não conquista paz, felicidade, harmonia? Por que será que a sua vida nunca está completa? É você mesmo, você meu irmão, minha irmã, você evangélico, você cristão, você praticante do evangelho. Por quê? Que mesmo você praticando todas essas ordenanças, tudo que os pastores colocam aí para você, o pastor tem colocado, olha, faça isso, faça aquilo, pratique isso, pratique aquilo outro. Por que mesmo praticando, você não tem essa plenitude? Quantos de vocês que estão me ouvindo agora, me assistindo, você que está me ouvindo pelas emissoras de rádio, ou está me assistindo no YouTube, no Facebook, quantos de vocês não tem aí falta de paz, falta de vida? Você sabe que você não está plenamente completo, que falta alguma coisa, e você não entende isso porque você fala: Senhor, eu amo tanto a Ti, eu procuro fazer a Tua vontade, eu procuro andar nos Teus caminhos, eu procuro dar o melhor de mim para o Senhor, e a minha vida não vai. Eu não tenho aquela vida plena. Bispo, eu não posso dizer que eu tenho uma vida em abundância, que eu tenho uma vida plena. Por que isso acontece? Por que mesmo você praticando, e não é por brincadeira não, meu irmão, eu sei que você é sincero, eu sei que você vai numa igreja, que você é sincero, que você congrega com amor, que você dá o seu dízimo, que você dá a sua oferta, que você é um praticante da palavra, eu sei que você tem procurado dar o seu melhor para Deus a cada dia, e mesmo assim, a sua vida não vai para frente. Por que será, hein? Será que Deus, ele está bravo com você? Será que Deus não te ama? Quantos de vocês que estão me escutando agora, vocês já usaram essa frase, acho que Deus não me ama, porque não é possível passar tudo que eu estou passando. Poxa, eu vou na igreja, dou meu sacrifício, faço meu voto, faço minha oferta para Deus, dou minhas ofertas, eu congrego, eu vou na igreja, eu dou o meu melhor, quase todo dia estou na igreja, e a minha vida está indo de mal a pior, não vai para frente de jeito nenhum. Será que isso é normal, meu irmão? Ou será que parece que existe uma maldição na sua vida? Sabe quando os pastores falam, venha se libertar da maldição, que você vai ali fazer correntes, campanhas, votos e não acontece nada? Você está fazendo e nada acontece. Sabe o que está acontecendo de verdade na tua vida? Meu irmão, você está debaixo da maldição da lei. Você está debaixo da maldição da lei. Todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição, Gálatas 3:10. Então todos que são das obras da lei. Ah, bispo, mas eu tenho ouvido o seu programa, eu tenho aprendido com o Senhor sobre a graça, eu não tenho mais praticado obras da lei, mas você permanece debaixo da lei. Não é você praticar ou não praticar obras da lei. A Bíblia diz que todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Então será que a sua vida ela não vai para frente por causa disso? Experimente isso, sabe, meu irmão? É uma palavra que ela é muito forte, que eu estou falando agora para você, mas eu queria que você pensasse nisso, só um pouquinho, que você pensasse, que você fizesse essa oração a Deus. Porque eu me lembro como hoje, quando eu estava debaixo da maldição da religiosidade, e tudo estava dando errado na minha vida, eu já contei meu testemunho aqui uma vez, eu cheguei na igreja evangélica a primeira vez, poxa vida, fazia 6 meses, deu um problema no meu joelho, e o médico não descobriu o que era. Naquela época não tinha ressonância magnética, só tinha tomografia, fizeram tomografia, o médico não descobriu o que era, eu não conseguia andar, meu joelho não dobrava, meu joelho estava ruim, e eu adorava jogar bola, moleque, jogando bola, e eu naquela religiosidade toda da igreja católica, fazendo ali minhas orações, fazendo meus votos, prometendo para Aparecida que se fosse curado ia pagar meu voto e não sei o que, e naquela fé, buscando, e não acontecia nada na minha vida. Até que um dia minha mãe já estava frequentando uma igreja evangélica, me convidou lá pela primeira vez, e eu fui lá na igreja, primeira oração que recebi, pronto, meu joelho, eu senti assim um formigamento no meu joelho, e na outra semana, outro sábado, estava jogando bola, meu irmão até se assustou, ele falou, mas você vai jogar? Eu falei, tô aqui, vou jogar, e joguei, corri normalmente. Uma coisa assim sobrenatural, uma coisa espantosa, Agora, por que eu não dava ouvidos antes? Porque eu acreditava naquela religiosidade. Eu achava que estava agradando a Deus. Eu achava que estava fazendo a vontade do Senhor.
e não percebia, porque minha religiosidade, meu afeto religioso me impedia de enxergar a palavra de Deus. E a partir daquele momento virei um cristão. Passei a frequentar a igreja, comecei a aprender da Bíblia, cheguei para Deus, falei, Deus, eu vou ter que aprender tudo de novo, porque o que eu aprendi até agora foi tudo errado. Aliás, várias vezes eu já fiz isso. Quantas vezes eu falei, bom, tem que aprender tudo de novo, porque o que eu aprendi aqui está tudo errado. Me ensina de novo, Deus. Essa frase, me ensina de novo, Senhor. Eu já fiz pelo menos umas 2, 3 vezes na minha vida. Quando eu era católico, eu precisei pedir para Deus, Senhor, me ensina de novo, porque eu aprendi a Bíblia tudo errado. Aprendi a ter idolatria, aprendi a adorar a mãe de Jesus, eu aprendi, agora me ensina, eu quero aprender. E fui lá, sentei num banco de uma igreja, comecei a aprender, aprendi da lei, aí tive que pedir para Deus, Senhor, me ensina de novo, porque o que eu aprendi aqui é lei, não quero aprender a graça agora. Deus me ensinou a graça, e é sempre bom, gente, nós estamos aprendendo. Nós estamos crescendo na palavra de Deus, no Evangelho, na graça do Senhor Jesus Cristo, para que a sua vida seja uma vida abençoada. Porque é aquilo que eu falo sempre aqui no programa. Se você, por exemplo, o pastor Rodrigão contou aqui o testemunho dele, saiu de uma favela para ser hoje um empresário bem-sucedido, ou seja, ele tem clientes que são conhecidos aí no Brasil inteiro, Ou seja, como que a pessoa cresce dessa maneira? Com a mão de Deus. Então você pode também ter a mão de Deus na sua vida. Você pode ter a força do Senhor nos teus caminhos. Você pode viver também a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e ter uma vida plena, uma vida abençoada. Por isso que nós queremos, que eu falo para você, eu fico feliz, eu fiquei feliz aqui com o testemunho do pastor Rodrigão, mas eu vou falar a verdade para você, quem fica mais feliz é você. Você que desfrutar da graça de Deus e ter a sua vida plena, você vai ficar muito mais feliz do que nós, do que o pastor, com certeza. E é isso que eu quero, que você tenha essa felicidade plena. E para isso eu tenho que dizer a verdade para você. Você vai ter que viver a graça de Deus. Enquanto você tiver obras de lei na sua vida, praticando lei, bispo, eu não pratico não, só frequento. Então não importa, você é cúmplice. É como está escrito lá nas cartas de João ao Apocalipse ali. Quando ele fala, tenho porém contra ti que tolera Jezabel, você tolera o Balaão, você está tolerando a lei na sua vida. Você sabe que não é para você praticar essas coisas, que isso são ritos para os judeus e você tenta praticar essas coisas. Então viva a graça de Deus e tenha a vida plena, tenha a vida abençoada, saia da maldição da lei. Gálatas 3:10 está escrito, todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Saia da maldição da lei e viva a graça de Deus na sua vida, e eu tenho certeza que a plenitude de Deus estará em todos os seus caminhos. Se você quiser conhecer a comunidade cristã Amor e Graça, nós estaremos esperando por você neste domingo agora, 9 horas da manhã, e também às 18 horas eu te espero na Avenida Celso Garcia, número 243 no Brás. Bispo, eu quero fazer uma visita à igreja, eu quero conhecer o ministério, quero conhecer sobre a graça, vem estar conosco, será uma satisfação receber você, você vai viver o melhor de Deus na sua vida, você vai viver o conhecimento pleno do Evangelho de Cristo na sua vida e você vai ver como vai valer a pena nós estarmos juntos. Avenida Celso Garcia, 243 no Brás, eu te espero 9 horas da manhã, neste domingo, no grande domingo dos milagres. Se você quer essa transformação de vida, se você quer experimentar os milagres de Deus nos seus caminhos, domingo agora 9 da manhã e 18 horas nós temos também a nossa reunião. Essa reunião das 18 horas, ela é transmitida por todas as emissoras de rádio do Paraná, aí de Santa Catarina e de São Paulo, as emissoras que você está ouvindo. Domingo agora 18 horas tem o culto ao vivo para essas emissoras, mas eu prefiro que você, principalmente você de São Paulo, que você esteja na igreja, e você de fora aí, de Curitiba, de Florianópolis, que você me assista pelo YouTube no canal Amor e Graça. Você pode pôr na sua televisão e você vai assistir a reunião da sua televisão e você vai saber mais sobre a diferença entre a lei e a graça, a importância de você viver a graça para que o milagre aconteça na sua vida. A graça sobrenatural de Deus estará nos teus caminhos, tá certo? Temos mais endereços, nós vamos passar todos os endereços para você. Olha, gente, beijo no teu coração, chegamos ao final da nossa programação. Se você quiser contribuir com este programa, você pega uma caneta, um papel agora, bispo, eu quero ajudar o programa. Olha, programa top, hoje eu aprendi demais. Bispo, hoje eu ouvi aí sobre essas questões aí maravilhosas que o senhor abordou, lei, graça, também sobre
sobre ajuda aos irmãos, sobre a necessidade, né, de nós mantermos um programa no ar como esse. Bispo, eu quero ajudar de todo o meu coração, trazer uma oferta especial para ajudar a comunidade cristã Amor e Graça a manter esta programação no ar. Pega a caneta e o papel na mão. Ó, nós tivemos 238 likes. Obrigado a todos que mandaram o seu like para nós. Todos vocês que deram joinha, 239 agora. Todos vocês que deram joinha, se liga amanhã no programa, hein? Amanhã tem sorteio do livro dos sentimentos e nós vamos sortear para todos que participaram hoje da nossa programação, tá bom? Beijo no teu coração, até amanhã, tchau! Se essa programação tem trazido vida para você, contribua para que esse programa permaneça no ar. Faça a sua doação através do Pix, chave pelo CNPJ 07 098 225 0001 71 ou pelo Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 1396 25-0 ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 4165 dígito 1, operação 3, em nome da Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Comunidade Cristã Amor e Graça convida você para uma grande concentração de fé, onde você vai tomar posse do milagre em sua vida. Você precisa de um grande milagre? Então venha estar conosco neste domingo, no Brás, Avenida Celso Garcia, 243, às 9 e às 18 horas, com o Bispo Emerson Viana, e em todas as comunidades cristã Amor e Graça. Uma reunião que vai mudar a sua vida. Endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça aos domingos. No Brás, às 9 horas da manhã com o Bispo Emerson Viana e às 18 horas. Em São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas da manhã com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, na Avenida Tiradentes 1455, em frente à Volkswagen, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, na Rua Clemente Alves 352, às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950, Mogilar, às 15 horas com o Bispo Emerson Viana. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam. Agora você pode adquirir os mais novos livros do Bispo Emerson Viana. Leia a Graça e o Livro dos Sentimentos no mesmo site. Adquira nossa super promoção acessando o portal amorigraça.com.br. Inscreva-se no nosso canal do YouTube acessando Amor e Graça e concorra todos os meses ao Livro dos Sentimentos. Canal Amor e Graça no YouTube. Acesse e receba o melhor de Deus. Se essa programação tem trazido vida para você, contribua para que esse programa permaneça no ar. Faça a sua doação através do Pix, chave pelo CNPJ 07 098 225 0001 71 ou pelo Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 1396 25-0 ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 4165 dígito 1, operação 3, em nome da Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Ouça a Rede Amor e Graça em qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo de graça no Google Play. Rede Amor e Graça, o aplicativo da rádio que você ouve. Você ouviu o programa Respondendo Suas Dúvidas? Continue conectado com a gente através do redeamorigraça.com.br. E amanhã estaremos de volta aqui, neste mesmo horário.